Estamos ao vivo e, como de costume, vamos tocar nossa vinhetinha? Que tal? Desliguem os microfones para a vinheta ficar assim com um ar de... Nessa hora a gente dança. Vez Autistei. E hoje é dia de treta no Vez Autistei. Graças a quem? Graças a quem? Graças a Ana Karine Magalhães. Que me surpreendendo um total de 0 pessoas. Que me mandou um vídeo. E aí nós, obviamente, que esse episódio tem uma história já antes dele começar, né? Todos nós entramos num loop infinito durante a semana e ninguém, absolutamente ninguém teve a ideia de discutir uma pauta. Aí quando chega já no finalzinho da semana, sem conectar com podcast, sem nada, Karine me manda aquela provocação, que é um vídeo de uma mulher que diz que o filho dela é autismo grau 20, o grau é discutível, ninguém sabe 27. Se é 27, se é 19, que hora ela disse que é 27, outra hora é 19, mas enfim, eu terminei pensando que era 23, por causa do oncem que eu tenho na cabeça. Aí eu sei que o argumento dela é instigante para nós, né? Tá aí a Celiane, permitir. Pronto. E ela diz, na verdade, resumindo aqui o argumento dela, eu vou fazer o meu resumo e cada um coloca, porque isso pode bater para diferentes pessoas de diferentes formas. Ela acha que não tem apoio para todo mundo. Rapaz, a Celiane tá estilosíssima. Olha aí que legal. Então, só não tô ouvindo tua voz, você tá muda. Aproveitei, bom dia. Aproveitei o pequeno atraso para providenciar Tem umas missões para hoje e eu vou precisar de bateria extra. Estou aqui, fui preparar os aplicadores de Mox que eu tenho para poder ir carregando minhas baterias enquanto aí, a gente conversa. Mais uma indicação que nós tivemos aí de que maquiagem recarrega as baterias. Vamos ter que usar também. Mox é bustão, não é maquiagem, não. Eu sei, é porque eu tô fazendo uma piada interna para quem chegou na hora, que é porque o Sávio, a gente estava falando que era impossível competir com a Aparecida Itauana, porque estava só eu, o Sávio e ela, né? Aí Itauana disse, mas eu estou usando maquiagem. Aí o Sávio, eu vou usar também. Eu digo, pô, combina com a tua barba, né? Aí você veio toda maquiada e falando nesse negócio de, porque eu tenho que ter energia. Eu falei, bom, mais um motivo. Bom, mas eu já estou me desviando do tema, como é costume. O tema é uma mulher que fez um vídeo, que é uma pedagoga, eu acho, é professora, segundo ela se identifica. Eu não acompanho ela nas redes sociais. Eu, vamos dizer, topei com o vídeo dela graças a Ana Karine Magalhães, que me manda essas tretas para me provocar. E aí, como nós não tínhamos elaborado um roteiro para o podcast, nós decidimos agir por impulso e comentar este vídeo como tema do podcast de hoje. O vídeo ele toca em temas polêmicos que estão, assim, vamos dizer assim, essencialmente o que divide o movimento de autismo no mundo inteiro, né? Então, é óbvio que a gente não precisa identificar a pessoa, não precisa identificar o vídeo nem deixar link para ele para não ter processinho, mas a gente pode tranquilamente identificar a treta e responder a ela, né? Do nosso jeito. Que é a mesma basicamente é a mesma do primeiro episódio, né? Praticamente é a mesma do primeiro episódio, sendo que com contornos diferentes, porque ela vem Sim. dizer que eles estão trabalhando em níveis mais altos de autismo, entende? Embora ela não concorde, eles parecem muito com um negócio assim de Illuminati. Eu vim pensando assim, quem são eles, né, que fazem isso? Mas a Fátima esclareceu os pontos e ela não topou a participar porque ela detesta som eletrônico no ouvido, né? Mas ela tocou nos pontos que me lembrou de umas coisas interessantes, por exemplo. Os níveis que a gente fala não são níveis do autismo. Eles são níveis de cada um dos três. Poxa, as palavras estão fugindo. Grupos principais de características: comunicação e interação, padrão repetitivo e restrito e desmodulação sensorial, dificuldade de processamento sensorial. Cada um desses três tem um nível diferente. Então, tu pode ser nível 1 em comunicação, tu pode ser nível 2
em desmodulação sensorial e pode ser nível 3 em padrão restrito e repetitivo e estereotipado de interesses e atividades. Né? Então, não é tão simples assim quanto você dá um número que define um determinado grau de autismo ou grau de necessidade de suporte. Seja como for, não são 3 números. Né? Então, eu queria só começar dando essas informações para dizer que isso leva a muitos equívocos, né? E a ideia de que ela não parece não entender como funciona essa questão, né, dos graus. Eu, pessoalmente, tenho minha crítica a esse sistema, o próprio sistema do DSM-4. Eu acho ele limitado. Eu acho que é necessário. Por quê? Precisamente pelo motivo que ela aponta. Pelo fato de pessoas com níveis de apoio diferentes precisarem de apoios totalmente diferentes. A ideia de que apoio é um recurso escasso e não tem para todo mundo é uma ideia essencialmente estranha, é um equívoco gigantesco. Como é que, se não tem apoio para todo mundo, né, não tem apoio à diversidade? Essencialmente, o nosso argumento, pelo menos o meu, a minha reação é essa. Se não tem apoio para todo mundo, não tem respeito à diversidade. Tá? Porque não é por causa de um diagnóstico que a pessoa precisa de apoio. Ela precisa de apoio porque ela é um indivíduo. Porque ela está viva, porque ela tem necessidades que ninguém mais tem, só ela. Além dela ter as necessidades comuns de todo mundo, que aí não importa se você é autista ou não é, todo mundo tem necessidades. Né? Então, alguém está me lembrando aqui, Ana Karine, que eu preciso me autodescrever. Eu sou um mulato nato no sentido nato, mulato democrático do litoral. Essa palavra anda muito, vamos dizer assim, vilipendiada, mas ela não tem nada a ver com mula. Ela vem de uma palavra árabe, que significa não árabe, né? Árabe com não árabe, uma coisa assim, uma mistura. E homens da minha geração, pessoas da minha geração, têm muito orgulho de serem mulatos, né? E tem uma barba estilo preto velho, né? Uma barba bem grisalha já, cabelos encaracolados. A minha pele tem um tom pardo mesmo, branco misturado com preto, com cinza e vermelho. Tem um monte de livro e uma porta atrás de mim. E eu estou usando uma blusazinha toda furada que eu comprei em Roma e uso só porque eu adorei aquela viagem, gosto de me lembrar dela. E é isso, é azul minha blusa e tem escrito Gladiator, que significa gladiador em inglês. Pronto, terminei minha parte. Senão eu não largo mais a palavra. Uai, nós não temos mãos levantadas, né? Então eu vou ignorar essa ordem. Eu sou Ana Karine Magalhães. Segundo o Chagas Rocha, eu sou sommelier de tretas. Em minha defesa, eu quero dizer que eu sou só uma pessoa muito atenta a essas questões sociais, que é uma forma de compensação cognitiva à minha dificuldade de interação social. Agora vocês têm que rir porque era uma piada. Bazinga. Obrigada. Eu ri, mas eu estava no mudo. Eu ri por dentro. Eu sou uma mulher mestiça, tá? Tenho cabelo liso, escuro. Hoje eu tô de óculos, tô usando uma camiseta cinza com a gola alta, porque aqui tá frio hoje. E atrás de mim tá todo o caos do meu trabalho com artesanato. Eu sou autista, sou mãe de uma menina autista e TDAH, e eu sou artesã, sou graduanda de biomedicina e alimento esse pessoal de tretas e conversas que eu encontro na internet. O que me incomodou muito no vídeo, tá? Na verdade, foram 2 coisas que me incomodaram muito, e eu preciso falar sobre isso agora. A primeira é que as pessoas muitas vezes tratam a educação no Brasil como se ela fosse uma coisa consolidada, baseada em fatos e com qualidade, e ela fosse universalizada, tá bom? E a educação no Brasil ela é um investimento muito novo. Se a gente parar para pensar, eu fiz até uma anotação aqui, que... Peraí que eu perdi minha anotação, só um minuto. Pronto. A lei, tá? O Conselho Nacional de Educação ele só foi fundado em 1931, ele não tem nem 100 anos. Outra coisa é que
o Manifesto dos Pioneiros da Educação, que foi um documento que propunha uma reforma educacional no Brasil, ele é de 1932. E uma das coisas que esse manifesto sugeria era a criação de um sistema público de educação. Então, quando a gente vai falar de educação, quando a gente vai falar nesse sentido do sistema educacional brasileiro, ele é muito jovem. Ele não foi universalizado ainda, ele tem metas, ele tem qualidade que ainda não foi alcançado. E é muito complicado a gente falar de dificuldades de educação como se a gente tivesse realmente um sistema estabelecido e que funcione bem. Outra coisa que me incomodou muito é essa questão da educação verticalizada, de achar que uma pessoa só precisa de suporte, ela só precisa de adaptação, se tiver um laudo, se tiver um CID, se tiver um registro médico. A gente ainda tem uma questão que é muito complicada, que é de entender que o professor, ele não é um cuidador de criança, e ele não é também uma pessoa que está lá para enfiar conteúdo na cabeça dos meninos decorados, como era no tempo do meu avô. Tá? Hoje a gente já tem conceitos muito diferentes de educação. Hoje a gente deveria ter um acesso muito maior do professor à formação. Então, a questão muito complexa é que pegou como se o professor tivesse lá simplesmente para cuidar das crianças e que ele não tivesse capacidade de fazer inclusão. A gente sabe que o nosso sistema educacional está completamente sobrecarregado. Ele não funciona, na verdade. O que aconteceu com a inclusão é que a gente não tem um consenso, a gente não tem uma legislação que diga como ela deve ser feita. Então, o professor ainda não conseguia lidar com as turmas que a gente diz regulares, e hoje o professor ele não tem ferramentas para lidar com a turma, sendo que ele também já não tinha ferramentas antes. E aí me incomodou que ficou uma coisa muito genérica, como se fosse o fato dos alunos de inclusão estarem chegando, dos alunos, porque não existe aluno de inclusão, existe aluno, dos alunos que precisam de adaptação, né, das crianças que precisam de um olhar diferenciado, estarem chegando na sala de aula que estivesse atrapalhando o trabalho do professor. Mas o trabalho do professor já era atrapalhado antes. Eu acho que eu autistei legal, põe a vinheta para mim, mas era isso que eu queria falar. Autistei. Preciso da vinheta porque a gente não terminou de se apresentar e tanto eu quanto Karine atropelamos esse processo. Vamos passar para o próximo apresentável? Sabe. Já que não tem uma ordem pré-estabelecida, eu tinha pensado na ordem alfabética, mas tudo bem, possamos valsar. Então vai no C. Vai, Celiane. Bom dia, gente. Meu nome é Celiane. Eu sou uma mulher parda de pele clara, como eu ia pensando no começo, fazer um jogo com música também, uma garota latino-americana, né? Sem parentes importantes, ou não sei. Mas... E vinda do interior, né? E vinda do... Ou não, né? Porque eu nasci em Fortaleza. Ah, olha que legal. Ter essa rebeldia, pelo menos isso eu consegui para a minha vida. Eu nasci em Fortaleza, nasci na capital. Tenho cabelos castanhos escuros, longos, uso óculos, estou com fones de ouvido, uma camiseta preta, minhas plantinhas desfocadas ao fundo. E eu vi essa treta e eu sou um dos alvos dessa treta, porque eu sou a pessoa que por excelência não tem cara de autista. Né? Pessoa invisível, né? Tem algumas pessoas invisíveis muito. Aqui. Porque a gente fala e as pessoas não acreditam e tal. Então, estou muito interessada nessa treta, tentarei não autistar agora, porque quando a Ana Karine falou, e já autistando, que quando a Ana Karine falou que o professor não precisaria de um laudo para ser inclusivo com as crianças. Porque se você percebe que tem uma criança diferente, você já deveria ir ter uma criança próxima a mim que foi alvo desse tipo de tratamento, né, de ser percebido que é uma criança diferente, mas por não ter o laudo ninguém fez nada, simplesmente deixou lá, nenhuma psicóloga que tinha na escola foi conversar, nenhuma professora deu uma atenção diferente, né? Então, é algo que precisa ser muito conversado e ser muito amadurecido, né?
E eu acho que para além de formação, por uma questão de humanidade, porque se tende a tratar crianças como seres, às vezes, que vão fazer dramas e cenas sem motivo algum, né, como seres maquiavélicos e que vão inventar coisas para chamar a atenção sem o mínimo de necessidade e atrapalhar e perturbar a tranquilidade dos adultos. Não é bem assim, né? Então, se tem uma criança chorando na hora, num canto, na hora do intervalo, do recreio, tem alguma coisa. Se tem uma criança que não reage bem, tem alguma coisa. Tem. E adultos que deveriam cuidar dessas coisas, que deveriam saber. A criança ela não tem maturidade para saber se regular. Né? Até hoje, a gente não sabe se regular direito, quanto mais uma criança que não está com o sistema nervoso amadurecido ainda. Então é isso. Desculpa, gente, apertei o botão errado. Eu ia desmutar o microfone e apertei uma vinheta aqui sem querer. Continua, Célia. Mas, então, assim, que é bom, legal o raciocínio. Então é isso, acho que a gente precisa começar a olhar também, a construir e a discutir que não precisa de um laudo para você reconhecer que uma criança tem uma necessidade de ser incluída e olhada de uma maneira diferente para ser tratado de uma maneira mais adequada à necessidade dela. Então, é isso. Bom dia, sejam bem-vindos ao Te Estar com a gente. Vamos para o Sávio agora. Não, vamos para a Itauana, já que decidimos ir para a ordem analfabética. Bom dia, gente. Meu nome é Itauana Ciribelli. Eu sou uma mulher branca de pele bem clara, de cabelo bem escuro e longo e ondulado. Eu estou usando uma maquiagem leve, que hoje é um tema, né, da gente. Uma mulher cheia de contrastes. É uma mulher cheia de contrastes e uma maquiagem de dorama, né, que eu estou adorando esse tipo de make, bem suave. Um vestido vermelho com umas folhagens e coloridas. E eu tô num fundo meio bagunçado do quarto do meu filho, assim, que eu acho que a luz estava um pouquinho melhor. Então, eu sou cantora e atriz e dubladora da Cinderela nos desenhos animados e Phineas e Ferb, um monte de desenho animado que eu acho que a galerinha ainda gosta de assistir. Sou artista multitalentos e sou autista 1 de suporte A, que está sendo Itauana, a criticado gente no tem que Brasil. criar umas vinhetas do podcast com as vozes dos personagens que você dubla. Eu tive essa ideia agora. É verdade, pode ser. Tistei. A Cinderela. Boa! Tistei. Aí, que massa. O Leandro disse que eu sou 0,73 de suporte, meu marido, já que a gente está numerando, né, nesse vídeo. Tistei. Ok, vamos pulsar. Agora eu acho que Larissa é antes do Sávio, né? Ellen, tem razão. Larissa, vamos lá, Larissa. Bom dia, eu me chamo Larissa, eu tenho pele clara, cabelo escuro, eu estou usando uma blusa com uma mini fazendo yoga, numa posição de yoga, escrito yoga. A blusa é cinza e a mini está usando uma roupa rosa. Considerando o quanto eu detesto me descrever, você ia pensar que eu ia usar roupas que seriam mais fáceis de descrever, mas não, enfim, uma das... certo. Uma coisa que me chamou a atenção foi a ideia de que aqui escrever, que parece essa ideia de dividir populações marginalizadas, tipo, colocar uns contra os outros como se precisasse saber, como se isso fosse uma coisa que precisasse fazer. E o que faz sentido para um sistema que quer enfraquecer a luta de comunidades marginalizadas, porque quanto mais dividida ficar, melhor para manter o status quo. Mas eu não acho que deveria ser assim. Eu também acho perigoso invalidar a necessidade de suporte de um grupo porque não é tão necessária quanto a outra, ou porque você acha que não é tão necessária contra a outra. Tipo, fazer uma Olimpíada de quem precisa de mais ajuda, quem está sofrendo mais. Essas são as pessoas que realmente precisam de ajuda. As outras deviam crescer, se virar, melhorar, alguma coisa assim. E uma coisa importante sobre o nível de suporte que eu queria dizer é que você não dá para saber o nível de suporte
alguém olhando para eles. Eu acho que eu pareço precisar de menos suporte do que eu realmente preciso. Eu já vi isso ser um caso com outras pessoas. E a ideia, eu tenho uma historinha até para ver isso, que obviamente não dá para transferir diretamente, mas é um ponto de história. Quando a última viagem que eu fiz em família, a minha mãe comprou uma bolsa, uma mochila linda de arco-íris, de cores de arco-íris do Mickey, e ela colocou as coisas e estava carregando elas. E teve uma hora que eu peguei e fui carregar para ela, porque ela ia fazer alguma coisa, e era tão pesada, tão pesada. E eu não tinha notado, porque ela não estava fazendo parecer que aquilo pesava. E eu talvez não tivesse sabido se eu tivesse. Obviamente, não tem como a gente colocar as nossas necessidades de esporte, as nossas experiências para outra pessoa segurar para ver o peso. Mas eu acho que você podia, então, acreditar nas pessoas. Porque se alguém está lhe dizendo que eles têm dificuldades e que eles precisam de ajuda, talvez eu devesse assumir que eles têm dificuldades e eles precisam de ajuda. Eu nunca entendi a ideia de que... Eu já vi até autistas falando que nunca conheceram alguém que aumentava as dificuldades deles, mas já conheceram quase todos os autistas que eles conheceram, diminuíam as suas dificuldades, porque a gente é programado para diminuir nossas dificuldades. Até porque tem no meu caso, pelo menos, de eu ter vergonha de tê-las. Eu não achava que eu tinha direito de ter dificuldade das coisas por isso, então eu descobri sobre minha experiência de masking, pensando nela essa manhã, que eu nunca consegui parecer exatamente normal, mas eu consegui mascarar muitas dificuldades. Então, eu estava basicamente um pedaço segurada por, sei lá, por cola de chiclete e não parecia tanto. Às vezes, parecia que estava desinteressada, ou cansada, ou triste, às vezes. E eu estava muito mal. E, às vezes, não dá para ver isso. E você pelo menos, eu não entendi quando foi que eu cheguei à conclusão, mas eu acho que eu era bem criança, de que o meu sofrimento era meu problema. Eu devia lidar com ele sozinha e eu devia incomodar o mínimo possível as pessoas com ele. E, no caso, eu contava tudo para minha mãe, quando eu era desde pequena, ainda faço muito isso, mas aí eu falava as minhas dificuldades do colégio e ela não podia fazer nada a respeito. Na verdade, quando ela reclamava, piorava, porque é um dos aspectos interessantes de bullying. E como ela não podia fazer nada para parar, para diminuir meu sofrimento, e ver eu sofrer fazia ela sofrer, eu decidi esconder o sofrimento, porque aí pelo menos eu poupava ela. Isso obviamente não foi um plano muito bem feito, mas foi uma coisa, tipo, nem consciente, mas foi uma coisa que eu notei que eu fiz. E eu tenho certeza que não sou a única pessoa que fez isso. Pois sobre isso. E um autista que eu sigo que falou importância sobre isso, nível de suporte também. Nível de suporte não é baseado em inteligência, não é baseado em fala, e não é baseado em nenhum desses outros estereótipos que as pessoas pensam que é. Ele é baseado em quanto suporte você precisa para viver, ou para funcionar, entendeu? É uma coisa que eu acho que eu achei bom esclarecer, e agora eu vou deixar outra pessoa falar antes que eu comece a assustar muito. Gente, algumas pessoas levantaram a mão, a Celiane e a Ana Karine, e eu vou adiar um pouquinho vocês falarem por motivos de respeitar o alfabeto. Então ainda tem um Sávio para se apresentar e depois a gente vai para a sequência de mãos levantadas, tá bom? Sávio, com você, cara bola. Obrigado. A não ser que tenha alguma relação muito importante para falar antes. Mas, enfim, então tranquilo, eu vou adiante. Bom, eu sou Sávio Mota, esse é o meu nome, eu sou um homem autista de 37 anos, tenho uma filha autista de 6 anos e também sou coda, sou filho ouvinte de pais surdos. Sou jornalista, servidor público municipal, sou mestiço, negro de pele clara, sou alto, sou obeso, tenho olhos cabelos é ótimo, eu anotei aqui, então eu acabei esquecendo a vírgula, passei direto. Tenho olhos, cabelos, barba e bigode, castanhos escuros, quase negros, mas com tons acobreados. De vez em quando aparece um fio diferente. Eu estou vestido no momento com a minha blusa preferida, inclusive. Infelizmente tá meu foló aqui, a gola, e de cor off-white. Aí, Alexandre, eu descobri que isso aqui é off-white. Você está dentro de um cockpit de uma nave espacial, na órbita de Marte, pelo que eu entendi. Isso estava no meu roteiro e você acabou de
pular no meu roteiro. Putz, cara, dei spoiler, foi mal, cara. Tá tranquilo. Não, o que eu ia falar é justamente que, assim, essa blusa, ela forma um padrão com, tipo, folhas de palmeira, né, verde e tal, fazendo o número 58, e o que eu ia falar é justamente que eu tô no cockpit da nave do Han Solo, né, um cenário virtual, ou então me venderam a nave errada, né, fraudulentamente. Então, basicamente, é isso. Já que todo mundo se apresentou e já deu os seus 2 dedos de prosa, eu vou pedir permissão aqui às amigas que estão com a mão levantada. Vou só comentar o seguinte: a minha maior preocupação nessa discussão, até porque todo mundo já apontou coisas muito importantes, muito interessantes que a gente vai desenvolver, é só a questão da retroalimentação da treta. Por mais que haja, da minha parte, pelo menos, a percepção de que a gente tem um lado nessa história, e é importante que as pessoas entendam que o nosso lado não é de confrontação e oposição ao outro lado, embora isso muitas vezes seja o que acontece. E o esclarecimento da treta, eu acho que é justamente esse o sentido. Eu falo assim, gente, a gente não está brigando um contra o outro, né? E é o que parece muitas vezes. Então, eu no lugar de pai, eu acho que também tem várias mães aqui presentes, autistas e mães de autistas também, muitas vezes a gente se vê um pouco nesse conflito, porque a gente tanto é pai ou mãe, quanto é autista, né? Então, talvez esse lugar faça a gente pensar, peraí, a gente não precisa entrar tanto nesse conflito, e principalmente as outras pessoas que entram nessa outra posição precisam entender esse lado que a gente está. Eu não sei, talvez isso seja uma questão que a gente precisa trabalhar bem, né? Saber, ser capaz de conversar com quem pensa diferente é importante, e ter acolhimento ao mesmo tempo que é uma escuta crítica, né? E responsável também. Uma escuta crítica e responsável. E, no fim das contas, eu acho que isso leva ao desafio de aprendizagem que, assim, eu anotei aqui como uma gramática neurodiversa da sociabilidade. E a nossa sociabilidade, ela continua sendo muito baseada na experiência neurotípica de viver, né? De ser neurotípico. A gente, para se adaptar, né? Infelizmente, ter que correr atrás, a gente acaba procurando emular o comportamento neurotípico. E aí, eu acho que isso se inscreve nessa história toda, nessa treta, no sentido de que a gente precisa estabelecer novas formas de sociabilidade para que autistas tenham cada vez mais a possibilidade de interagir, independente do seu nível de suporte, o que é muito importante, mas a gente precisa acolher a diferença que existe na diversidade, né? Na neurodiversidade. Então, não sei se eu estou sendo muito claro, mas o fato é que eu queria pontuar isso, porque talvez isso oriente um pouco a minha participação aqui hoje. Mas espero ser mais claro do que eu estou sendo agora. É isso, gente. Valeu. Ok, agora na fila, Celiane Chaves. Vamos nessa, Celi. Pegando um gancho na fala da Larissa e da Tauana, a gente, eu acho mais da Larissa, inclusive, a gente tem muita coisa que ainda não, e também na da Ana Karine, quando ela fala no começo de que o nosso sistema educacional ele não está pronto e acabado. Eu acho que nunca estará, mas ele está muito longe de funcionar minimamente. Né? Essa ideia de educação universalizada ela é muito nova. De ter escola pública para todos, ela é muito nova, é mais recente do que essa, inclusive do que a data que ela citou aí, porque assim, deram a ideia, mas quando começaram a fazer, ainda é muito pouco tempo, e ainda é difícil encontrar vaga em educação de qualidade para todo mundo, e na hora que você universaliza e dá acesso a pobre para a escola, muitas das vezes a qualidade do ensino cai, né? Foi o que aconteceu, a gente tinha poucas escolas públicas, só tinha acesso pessoas privilegiadas, geralmente por condição social melhor, né? E quando você universalizou, ou tentou-se começar a abrir escola pública para todo mundo, houve uma queda na qualidade da educação. Né? E aí a gente tem outros pontos. A gente não fala sei lá, beleza. E aí aqui o uso também da questão do sábio.
A gente não está querendo dizer que um tem que ter suporte e o outro não tem. A gente não está querendo isso. A gente quer que tenha para todo mundo. Né? A gente quer que funcione para todo mundo. Que bom que tem uns que precisam de menos suporte, mas ainda precisam de suporte. Se a gente pensa o tanto de gente sofrendo, de talentos que a gente perde por a gente não ter um suporte, um acompanhamento adequado na educação para pessoas com altas habilidades de superdotação, que no geral, o senso comum pensa que são pessoas privilegiadas, são gênios, não é, e essas pessoas têm grande dificuldade, e a gente está perdendo talentos, a gente está perdendo um monte de coisa. E essas pessoas estão sofrendo por não, e muitas das vezes não se adaptam bem à vida em sociedade, acabam não desenvolvendo todo esse potencial, por não ter a inclusão e o tratamento adequado. Eles têm uma necessidade de um apoio educacional específico, né? Por mais que tenham altas habilidades, por mais que tenham recursos que pessoas neurotípicas não tenham. Mas esses recursos, dentro do contexto que é regido por normas neurotípicas e por um contexto educacional que também é nivelado, às vezes na média, às vezes para baixo, essas pessoas vão passar por muitas outras dificuldades. E nem por isso, por terem essas habilidades, essa inteligência mais, não significa que elas devem ser excluídas do processo. Não, tem que incluir todo mundo. Quem está acima da média, quem está abaixo da média, quem tem dificuldades, ora num lado, ora no outro, né? Porque não tem lado. A Terra não é plana, né? Ela é mais para redonda do que para plana, e até onde eu sei, não tem um lado, não tem um ponto que dê para dizer é o meio desse negócio. Não tem meio. Né? Não existe meio. Não existe meio na superfície da Terra. Não existe meio, embora a China diga-se que esse seja o país do meio. Mas tem um pouco nesse teu argumento de que a pessoa arruma uma solução para simplificar uma coisa muito complexa, que é dar suporte a um transtorno que tem tanta variação de manifestação. Né? E negar suporte às pessoas que estão numa ponta do espectro é uma solução fácil, rápida, suja e errada. Né? A priori errada, não é uma solução. Não é uma solução. Se a gente quer uma sociedade inclusiva, se a gente quer ser mais humano, se a gente quer direitos, não é tirar direito de quem já tem. Ah, não, mas, sei lá, o pessoal fala assim, mas funcionário público reclama porque ele já tem muitos direitos, porque eles estão reclamando. Não, a gente não quer ficar com mais direito, a gente quer que tenha direito para todo mundo. E coisas que, no momento, são só para uma categoria que, em tese, é uma elite, uma hora vai se amplificando, vai se percebendo que aquilo é melhor e se dá direito para todo mundo. A gente vai buscando conquistas. Né? Não. Então, assim, pensar que você dá direitos para uns, dizer, não, esses merecem menos, esses não precisam de... Não, a gente precisa de direito para todo mundo. A gente precisa... Que inclusão é um direito. E a gente vai falando em direito, né, como eu esqueci de falar, que eu sou advogada, também advogada, culturista e outras coisas. Falar em direito quer dizer que em igualdade não é igualdade material, é equidade. É tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. E desigualmente não é excluir, não. O tratar desigualmente é dar o suporte que você precisa. Se não tem, hoje, em vez de gastar energia tentando justificar, não dar suporte para aqueles que, em tese, precisam menos de suporte, né? A gente precisa dizer o que a gente faz para melhorar e conseguir ter o máximo de suporte para todos, que precisa ter o suporte que cada um precisa. Foi difícil esse processo, como a gente já falou nos outros episódios, né? O custo de saúde mental, o custo de vida, de suicídios, é muito forte, cara. É muito forte. É um peso muito grande que a gente não pode simplesmente tirar a mochilinha e botar nas suas costas, porque você não vai ter como saber, pelo menos acredita. Pegando a fala da Larissa, acredita que a gente não está aumentando a tendência. Uma vez falaram assim, não, mas você tem que respeitar os seus limites. Eu digo, mas eu nunca tive suporte, eu nunca tive a opção de respeitar os meus limites. Então, eu sempre passei deles. Eu sempre me levei à exaustão.
né? Para conseguir Desculpa. dar conta, para conseguir tentar dar conta de uma expectativa que eu não consigo, que eu nunca Você tem consegui. que saber onde são seus limites para não ultrapassá-los, né? E a gente tem de aprender isso muito mais lentamente, tanto pessoas autistas quanto pessoas com TDAH. Você vai e faz, não sabendo que está além dos seus limites. Aí quando você quebra, você descobre. E normalmente você descobre que você já passou dele faz muito tempo, você era preparado bem antes, muito antes. Então, não é que você para no seu limite, não, você ultrapassa, e nesse ultrapassar você tem exaustão, você tem depressão, você quebra, né? Então, a gente não precisa se quebrar todo mundo para poder perceber. Eu acho um absurdo você ter que esperar a pessoa gritar para poder ouvir o que ela está falando. Eu acho uma péssima estratégia de relação, de comunicação, de tudo. Não espera a pessoa gritar. Antes de gritar, ela já falou muito, ela já pediu, ela já desenhou. Não deixa. Então, eu acho que a gente precisa rever isso, e eu concordo muito com os pontos que todos falaram aqui, em função disso. A gente precisa de inclusão para todos na necessidade e na dimensão que todos precisam. Se não tem, hoje, vamos botar a cabeça para funcionar, para descobrir o que precisa fazer, onde é que a gente lutar, quem é que a gente tem que incomodar, para ter, não simplesmente diminuir e dizer, não, esses aqui podem se virar sem. Estão vivendo, chegaram até agora. É isso. Terminou, Selene? Desculpa, eu entrei assim de supetão. É porque tem um monte de gente que já comentou aqui, e eu acho que antes de passar a palavra para a Ana, que é a próxima, eu não sei se ela vai ler os comentários. Se ela for fazer isso, eu passo para ela. Não, mas eu queria ler rapidamente aqui o que já foi dito até agora, para as pessoas irem participando do debate, né? Então aqui o Chagas Rocha já começou dizendo que a Karine é sommelier de tretas, né? E a Karine respondeu que é o charme neurodivergente. O Leandro Cavalcante está online também acompanhando a gente. Um abração, Leandro. Essa semana eu não vou pular nossa aula de música. E Vicente Neto, ó novidade, o Costa errar, apertar no botão da lei. Quem já nos acompanha sabe que isso acontece frequentemente. E a Arediane Franklin Chaves diz assim, quando eu era criança, falava que me movimentar muito doía, e quando os médicos não diziam que era dor do crescimento, diziam que era preguiça, e minha família comprou essas ideias. Considerou que eu estivesse falando, mas ninguém considerou que eu estivesse falando a verdade. E aí eu disse escrevendo e digo falando agora, é muito impressionante o que a gente consegue simplesmente acreditando nas pessoas. É um caminho para ser seguido, você começa a levantar hipóteses, levando em conta o que a pessoa lhe disse. Isso parece que você está dando asa porque assim, a relação entre professor-aluno, eu estou falando professor especificamente, não estou falando terapeuta, porque a pessoa que publicou o vídeo é professora, né? Ela está muito misturada com a relação de autoridade, em que você pega e transmite um saber para o aluno, né? E essa relação, ela precisa de mais horizontalidade, você precisa ter uma relação transacional. É por isso que eu admiro tanto o modelo SEARCH, né, quando ele rege as relações terapêuticas e educacionais como relações que têm uma dimensão de dupla mão, que vai e vem, é uma transação. Não é simplesmente, eu não estou simplesmente moldando uma pessoa para ela ser de acordo a um padrão de normalidade. Eu estou dialogando com ela e nesse diálogo a gente vai construindo novos padrões de aceitação das diferenças, né? E a Lidiane Dutra, que teve na última reunião do coletivo Neurodivergentes. Oi, Lidiane. Né? Mãe autista por aqui na luta por uma educação empática, respeitosa, consciente e inclusiva. Esclarecendo que mãe autista é diferente de mãe de autista. Tem uma interseção, mas são duas coisas diferentes. O Vicente Neto diz, como a minha identidade secreta foi descoberta, eu mudei o nome. Tá aí, Vicentão. Eu nem me lembro mais o nome, mas era um negócio assim, bem shade. Agora tá cheio de sinceridade, sincericídio. A Arediane disse que tem conhecido várias pessoas com altas habilidades e superdotação, e todas compartilham de uma sensação de desconexão do mundo e das pessoas. E o Pedro Tavares está dizendo que o tema é muito bom. Pronto, secamos essa etapa de comentários, continuem comentando, e eu vou passar a palavra para a Ana Karine Magalhães.
Ana, com você. Ana Karine pretendia ler os comentários, mas ficou empolgada que Alexandre conseguiu alternar a atenção entre o hiperfoco e os comentários, então deixou rolar. Eu queria apontar algumas coisas interessantes, ainda voltando para o vídeo, tá bom? Uma delas é que a moça que gravou o vídeo, na verdade, ela é psicopedagoga, né? E ela diz que trabalha dando consultoria de inclusão para escolas. E aí a gente vai ter um problema muito complexo, como o Alexandre falou, que principalmente quando ela fala de emoções, pessoas com problemas emocionais. E sempre me surpreende quando um profissional não percebe que expressar emoções é um déficit. Não saber expressar emoções de forma adequada é um prejuízo na comunicação social. E é um sinal de alerta para autismo. Tá? O próprio DSM, quando ele descreve os critérios, ele diz que eles não são completamente taxativos, que é preciso ler o texto e prestar atenção nas nuances para que você faça uma avaliação mais completa. Tá? E isso me incomoda extremamente, porque assim, a gente ainda está no momento em que profissionais de educação não entendem que a forma como crianças e jovens exprimem emoções faz parte do desenvolvimento delas como seres humanos, faz parte do desenvolvimento delas como cidadãos, faz parte do desenvolvimento infantil e, principalmente, é comunicação. É interpretar emoções dos outros, interpretar as próprias emoções, entender as próprias emoções e expressar dentro do contexto social é importante. E se uma criança, se um adolescente não sabe fazer isso, ele precisa de suporte. Porque é um aprendizado importante. E a gente não manda os nossos meninos para a escola só para eles aprenderem a ler, escrever e fazerem a equação do segundo grau. A gente manda para que eles se desenvolvam e aprendam como pessoas, para que eles se desenvolvam como seres humanos. É outra função da escola. Outra coisa que me incomodou extremamente, tá bom? É que teve aquela coisa, aquela falácia de todos nós temos características que nos colocam no espectro. Se você olhar com uma lupa, todos nós temos características que nos colocam no espectro. E aí, mais uma vez, a gente vai ter que voltar para o DSM, quando ele fala que não são as características que nos colocam no espectro, são o tipo de prejuízo que isso vai causar na nossa vida. Então, eu posso não gostar de falar em público, não é? E aí eu estou citando o exemplo do vídeo, mas eu posso ter um pânico tão... Fora, Mariana. Eu posso ter um pânico tão grande de falar em público que eu tenho uma crise nervosa quando eu preciso fazer isso, e isso me impede de ter um emprego. Isso me impede de concluir uma graduação. E isso vai causar prejuízos na minha vida profissional, vai causar prejuízo na minha autonomia, na minha formação educacional. Então, não é não gostar de falar em público. Qual é o impacto na minha vida de não conseguir falar em público? Eu acho que eu concluí para compensar, né? Estamos compensando hoje. O altistaço do início, eu acho que eu fui bem sucinta e objetiva. Parabéns para mim, Alexandre. Tem som de aplausos? Mas mesmo assim, não, tem não, mas eu tenho que mandar essa de novo. Vem! Autistei. Deveria ter som de aplausos, mas eu substituí. Som de aplausos, eu quero som de aplausos. Eu quero furar a fila rapidinho. Eu quero aquele meme do Instagram, aplausos. Eu vou dar um jeito. Obrigada, eu mereço. Você conseguiu. A Celiane quer furar a fila, eu vou deixar. Eu deixo. Mas Já deixei, fala. Bom, enfim. Só para não perder o link com o que a Ana está falando. Eu posso, inclusive, gostar de falar em público e ter dificuldade em função disso. Que me atrapalham a fazer isso que eu gosto, que eu descobri que eu gosto. Eu achava que eu tinha medo, mas eu gosto. Mas eu tenho dificuldades outras, disfunções executivas outras, que me atrapalham, inclusive, para fazer isso que eu gosto. Então, só para não perder esse link. Era isso, okay. A minha interrupção. Vamos passar, então, aqui a palavra para a Larissa. Tua vez, Larissa. Oi. Deixa eu só checar aqui, porque eu esqueci que... Certo. Conflito. Eu tenho absoluto pavor de conflito. E, na verdade, há um ponto que é quase
patológico. Se eu tiver que pensar a respeito antes de começar um conflito, eu nunca vou começar falando, porque me causa muita ansiedade. Eu estava assistindo um filme com a minha mãe dias atrás, e quando eu sabia que ia chegar na parte do conflito, porque eu tenho muita experiência com histórias, e então às vezes você consegue ver para onde vai a narrativa. Eu levantei para beber água na hora que ia ter, porque eu não queria nem ver. É uma coisa, pode ter a ver com a minha dificuldade de lidar com... Sim, isso é autoestima total. Mas o ponto é que eu quase não participei hoje, mas eu resolvi participar porque eu queria dizer aquilo que eu disse no início sobre... achei que eu tinha coisas para dizer sobre o assunto. Mas uma das... sim, por causa da descrição, eu estou agora segurando um amigurumi que foi baseada em eu como criança. Ela tem as mesmas características, cabelo escuro, pele clara, mas ela está usando um óculos que eu usava quando eu era criança. Certo. Mas eu estou segurando ela agora porque eu estava segurando ela antes, mas não estava na câmera. E é uma das coisas que eu estou tentando trabalhar, parar de esconder o suporte que eu preciso. Ela está aqui como suporte emocional. E eu estou cansada porque é cansativo e gasta muita energia de você parecer que está bem, ou parecer que você não precisa de ajuda, ou ter medo de parecer infantil. Meu Deus, isso foi um problema porque... Mas... certo. Eu até descobri um dos problemas com a minha habilidade de me apresentar, que tem a ver com sentimentos de inadequação, porque eu acho que eu devia ter mais do que dizer. Porque você diz quando criança que você é tão inteligente, você pode fazer qualquer coisa assim, e aí você cresce, e quando o seu nível quando você começa a falhar cada vez mais a atingir as expectativas que são esperadas de um adolescente e depois de um adulto, você vai se sentindo cada vez mais errado, inútil, preguiçoso, um desperdício. E eu não notei que o processo de me apresentar para um podcast fazia me sentir assim, mas explica qual é o problema e eu vou lidar com isso depois. Mas uma das coisas que é um problema sobre isso é por que deveria ser medida exclusivamente sobre o que eu consegui realizar, em vez de, sobre quantos diplomas eu consegui, ou quantos empregos eu consegui, ou coisa assim. Tudo bem você ter objetivos, e até é importante, mas essa ideia de que a gente só vale alguma coisa se a gente for produtivo, se a gente for bem-sucedido, se a gente conseguir contribuir para... E tem vários tipos de contribuição que eu acho que tem isso também. Ei, alguém fala que não seja eu tô autistando total e eu esqueci o que eu ia falar. Vez! Autistei. Tem que ter a vinhetinha para você. Eu tenho que botar as palmas da Karine aqui. Eu não dá para fazer isso enquanto eu estou gravando, mas eu vou dar um jeito para no próximo episódio a gente fazer isso. A Itauana agora vai ter a palavra. Itauana Cinderela. Então, eu sou uma mãe autista, como foi falado, e também sou mãe de autista, certo? E eu e o meu filho, de 12 anos, somos autistas nível 1 de suporte, que é quem está sendo o alvo, né, do vídeo e do discurso da psicopedagoga, que é mãe também de autista, se eu não me engano, nível 3. Me corrijam se eu estiver errada, tá? Ela falou 23. 23, 27, 19, XYZ. O ponto é o seguinte, assim, eu e meu filho somos autistas e a gente tem TDAH também, né? Somos também TDAH. E aí, o que acontece? Eu penso muito no discurso, eu fiquei realmente muito chateada com o discurso dela, tô sendo bem fofinha, porque eu fiquei bem mais do que chateada. Com essa questão de enxergar o ponto da sociedade de privilégios, parece que todos buscam privilégios o tempo todo, que a questão é você ter um privilégio, é você ter algo acima dos outros. Então, assim, é diferente você chegar e falar, olhe para a minha dor, é muito difícil viver assim, é muito difícil cuidar dessa criança, é muito difícil me sentir assim. É diferente de você dizer, a minha dor é maior do que a dela, é maior do que a dele. Eu preciso de mais privilégios, eu preciso de mais direitos, porque eu sofro mais do que ela. Então você não tem dificuldade, não tem necessidade de diminuir
a dor do outro, de diminuir as questões do outro, porque você está sofrendo, gente. Autistas e não autistas sofrem. Deficientes de pessoas com deficiência, porque deficiente é a sociedade, adorei isso, né? Estou me corrigindo já. Então, pessoas com deficiência têm mais dificuldade, sim, porque o mundo não está preparado. O mundo não é acolhedor. Então, a gente tem que trabalhar, é o que eu acredito, e já sendo imperativo mesmo, inclusão e acolhimento. Então, se nós autistas, nós mães de autistas, a gente quer que olhe para a gente, diminuindo outra pessoa que também está passando por coisas parecidas, gente, é isso que me deixou, assim, realmente pé da vida, de você começar, dentro do movimento, a criar um ranço do autista nível 1 de suporte. Pelo amor de Deus, eu pensei, pronto, acabei de encontrar uma tribo que me identifica, passei minha vida inteira buscando algo que pudesse me fazer sentir confortável de estar viva no mundo maluco. E aí, o que acontece? Agora eu já estou entrando num ponto que tem ranço também. Além de ser a adulta esquisita, infantilizada, né, que virou uma mulher autista, eu estou no ponto do autista que sofre o maior preconceito, né? E meu filho também passando por isso. Então, assim, isso me deixou muito chateada, realmente, de já, assim, já ver esse julgamento dessa sociedade que não acolhe e do momento. Então, a princípio é isso. Então, você julgar a dor do outro, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que não tem uma vida privilegiada, cresci uma família de classe média, estudei, realizei todos os meus sonhos de criança, coisas que eram impossíveis. Tenho uma família comercial de margarina, que é o sonho de muita gente também, que é marido, casalzinho de filhos e tudo mais. Tenho muitas coisas que as pessoas, né, colocam como pontos de realização na vida. E mesmo assim, não tem um dia na minha vida que eu não pense como eu não gostaria de estar viva. E por que isso? Porque a minha vida é ruim? Não, porque é difícil pra caramba viver. É muito difícil viver. Porque o mundo não está pronto para receber uma pessoa como eu. Entendeu? Então, assim, eu estou falando com o meu lugar de fala, com o meu lugar mesmo de poder dizer que uma pessoa autista nível 1 não está no mesmo nível de não precisar de suporte, gente. Porque se a gente está cientificamente, profissionalmente, etc e tal, classificado, recebe um diagnóstico sério, eu estou falando de quem recebeu diagnóstico de pessoas capacitadas para diagnosticar, que passou por um processo, e você é autista nível 1 de suporte, você precisa de suporte, precisa de suporte. Então, vamos dar esse suporte para todo mundo. Claro que uma pessoa com autista nível 27 precisa de muito mais suporte, mas cada um no seu cantinho, cada um na sua necessidade. Vamos incluir, gente, mãezinhas autistas, mãezinhas de autistas. Vamos incluir, por favor. É isso. Eu Falei. penso, Itauana, que esses números não descrevem a qualidade de suporte necessária. E eu acho que isso é fundamental. Entende? Na hora que você põe 1, 2 e 3, primeiro que esses números, segundo o DSM, eu não sei de onde é que as pessoas em geral, nós mesmos estamos aqui falando, eu sou autista nível 1. Quem fez esse cálculo para você? Porque, eu especificamente tenho, desculpa interromper, tenho desconforto com isso, porque exatamente como é que você sabe? Porque eu tenho total certeza que o meu nível de suporte variou durante a vida. Então, toda vez que me descrevem como autista nível 1, será que se tivesse um teste específico que você usasse como uma coisa matemática para saber, mas não tem não um teste. Tem. Mas não tem esse teste. É mais. Tem eu vi algumas referências, eu acho que no perfil da Carol, eu vi não sei de onde ela tirou. Da Carol Souza, eu já vi algo sobre um teste de nível de suporte que ela mencionou. Que em situações, tipo assim, que tipo de autonomia e necessidade de apoio você precisa para fazer coisas básicas da sua vida. E tem um ponto só que eu queria... Eu posso lhe passar. Eu queria que esse material viesse para nós, para a gente colocar nas notas do podcast. Sim. Porque, segundo o DSM, os níveis não são de suporte das pessoas, entende? Os níveis são dentro das áreas afetadas pelo autismo. Então, se é socialização, interação, desmodulação sensorial e padrão repetitivo de atividade. Até porque isso entra um pouco na questão do paradigma social da deficiência, né, Alexandre? Não é uma questão das pessoas... Mas mesmo no paradigma médico, não é assim simples, entende? Não é tipicamente,
Não, você não tem um arredondado. Por exemplo, Larissa, se você for falar em termos de desmodulação sensorial, ela é nível 3, que provavelmente o Pablo seja nível 2, e o Pablo não fala, entendeu? Nível 2, nível 1, porque ele quase não tem problema sensorial grave. O Jordano já seria nível 3 também. Se você for assim no chutômetro, né? Que é o que a maioria das pessoas faz. Quem foi que disse 27? A própria necessidade dela dizer 27 já indica a coisa subjetiva, a necessidade subjetiva que leva a essa identificação. Né? Porque ela não fez conta nenhuma para chegar no 27. Sim, Ela fez só uma brincadeira, mas pode interromper. Um minutinho, porque foi. Eu gostaria de mencionar que eu dei uma demonstração de um problema de comunicação na minha última fala, em que eu tinha uma coisa para falar, mas como eu não conseguia achar a coisa, mas eu sabia que tinha que dizer alguma coisa, eu continuei falando, tipo, cuspindo coisas, principalmente do meu cérebro. Para achar, né? Para achar. Para tentar achar, mas aí eu não consegui achar e eu consegui, já é um progresso, eu consegui parar antes que eu continuasse mais. Mas é uma coisa de comunicação que as pessoas às vezes não entendem. Dificuldade de comunicação não quer dizer que você não fala, ou que você não se comunica de um jeito. Tem vários jeitos de se comunicar e tem a ver com essa dificuldade. A gente devia depois, talvez, falar um tema sobre dificuldade de interação e comunicação como tópico. Sim, e frequentemente a Itauana ainda vai terminar. Tu tá com a mão levantada, Itauana. Você quer falar ainda? Fechar a sua fala? Não, ela disse que não. Então, frequentemente a gente tem essa história de nivelar, né? E esse sempre foi um problema na comunidade autista, no mundo inteiro. Porque você tem 3 fases dentro do autismo, que a gente já falou aqui algumas vezes. No início eram apenas os profissionais que definiam o tema, né? Aí o tema passou a ser pautado por profissionais que eram pais, depois por pais em geral e associações, e agora pelos próprios autistas. Que é como deve ser, nada sobre nós sem nós. Algumas pessoas são independentes o suficiente do seu ambiente para terem opiniões próprias a respeito. Algumas pessoas, inclusive, divergem das opiniões que a gente está trazendo aqui, que são mais ou menos dominantes no movimento de neurodiversidade, né? Mas quando a pessoa vem dizer que a sua dor ela merece mais atenção do que a do outro, tem alguma coisa errada com o seu argumento, né? Primeiro porque essas dores são semelhantes, é isso que qualifica um diagnóstico seu mesmo, entende? Elas são semelhantes porque precisamente olhar para Itauana como uma pessoa autista elimina um monte de hipótese que era incompleta, que era como uma cama de Procusto. Ela podia ser, por exemplo, ela deu um depoimento aí que a gente podia enquadrar numa depressão maior. Mas, no entanto, ela tem energia para fazer um monte de coisa que gente deprimida não faz, né? Tem, vamos dizer assim, algoritmo para fazer um monte de coisa que gente deprimida não faz. Então, cabe um pouquinho porque ela fica, tem que procurar uma razão para viver. Aí você pensa, então é depressiva. Mas não cabe porque ela se levanta da cama, ela diz bom dia, flor do dia, e ela faz um monte de coisa legal, como ela falou aí na apresentação dela, né? E continua fazendo. Quer dizer, quando você fala em autismo, aí parece que cai como uma luva tudo o que aconteceu, as dificuldades sensoriais, as dificuldades de comunicação, a desregulação emocional que acontece às vezes, né? As crises que acontecem de vez em quando, a história do padrão repetitivo de atividades, um mundo interior de fantasia muito rico, que muita gente tem, né? A Itauana já falou sobre isso, a Larissa já falou sobre isso, né? Eu tenho pacientes que têm um mundo de fantasia onde as pessoas são animais. Eu tinha uma paciente que fazia isso. E nós fizemos um esquema, uma época que eu era mais behaviorista do que eu sou hoje, porque ela demorava muito tempo para tomar banho, e no dia que ela tomava, ela ganhava uma figurinha de um cão com a minha cara. E isso era o reforço. Olha que coisa esquisita. Mas ela começou a tomar banho todo dia. E aí passou a não precisar mais da figurinha, né? Era a figurinha de WhatsApp, que era um cãozinho vira-lata com a minha cara, que ela achava engraçadíssimo por algum motivo, né? Então, assim, aí você olha para uma menina dessa e ela tinha uma performance superficialmente perfeita social. Se alguém dissesse que aquela menina é autista na frente dessa mulher descabida aí, ela ia dizer, não, o autista é meu filho, que baba, que bate, que taca a cabeça na parede, que faz tal coisa, que não fala, né? E aí você pega a dificuldade do outro e nulifica completamente.
Você invisibiliza completamente a dificuldade do outro. Esse é o principal problema do argumento dela, porque ele é intrinsecamente excludente. Né? Só o fato dela abrir a boca para dizer isso está excluindo um monte de gente, hostilizando as pessoas. E nós estamos sendo bonzinhos, não estamos hostilizando ela aqui. A gente sabe que ser mãe de autista não é uma tarefa fácil, né? Que requer um monte de, vamos dizer assim, coisas para você aprender que não são ensinadas na escola, não são ensinadas em lugar nenhum, que você tem que ir atrás, você tem que procurar quem te ensine a lidar com isso, né? Mas, veja, imagine que você tivesse que fazer tudo isso, mas em relação a você mesma, porque essa é a posição das pessoas autistas adultas que estão aqui dando essa comunicação para vocês, entendeu? Imagine que você tem tudo isso que você teve que fazer em relação ao seu filho, você tivesse que fazer em relação a você, para você se entender, para você caber numa definição minimamente aceitável de uma pessoa que, em vez de ser preguiçosa, em vez de ser ter problemas emocionais, que esse aí a Karine levantou essa bola, né? Problema emocional é um troço genérico, é um troço que não conduz a nenhum tipo de intervenção. Problemas emocionais, famílias desmanchadas, isso tem mais a ver com um discurso meio bolsominion, meia boca, de ficar qualificando as famílias em famílias de margarina e famílias disfuncionais. Né? E aí, qual o critério que você vai dizer que para a família ser disfuncional? Se for quebrar o pau, a minha é muito disfuncional, que eu vivo quebrando o pau aqui com a Fátima, a gente se ama há 30 anos. Né? De vez em quando, quem se ama bate as cabeças, isso é natural. Se você, na verdade, eu não confio em gente que eu não posso brigar. Não consigo confiar, entendeu? Porque é sinal de que eu estou lidando com uma pessoa muito frágil e que ela vai se voltar contra mim. Ela não está lidando comigo, ela está lidando com a imagem que ela tem de mim, que é um cara que está sempre pregando o amor, a paz e a harmonia, e às vezes eu sou um saco, eu sou chato. Né? Eu sou chato e tenho o direito de ser, porque sou humano, não só porque tenho déficit de atenção. Não estou aqui dando uma de coitadinha, eu tenho déficit de atenção, agora me aguente. Não, eu sou gente, me aguente, porque eu sou gente, também que nem você. Entendeu? Então, é que eu aguentei ouvir seu vídeo 2 vezes para poder elaborar essa resposta. Enfim, quem está na fila agora é o Sávio. Deixa eu parar, porque senão eu não paro. Vez! Autistei. Bom, pelos meus cálculos, quando eu terminar, a gente já vai meio que ter feito uma rodada, né, de comentários, assim, aí eu acho que era legal a gente ir para os comentários do YouTube, né? Mas depois continua, claro, com os outros que já levantaram a mão. Eu anotei muita coisa aqui, porque tudo muito interessante que vocês estão pontuando, né? Eu vou tentar fazer aqui uma sumarização. A Celiane comentou lá atrás a questão dos servidores públicos, né? Como alvos de estereótipos. De fato, eu também sou servidor público, eu também sinto isso. Inclusive, dentro do serviço público, existem divisões, né? As pessoas são... mas isso é meio que uma cultura geral. E o que eu vejo é, assim, similaridades com essa treta que a gente está falando. Porque são discursos que são feitos para exercer controle e poder, né? Como a gente tem dito aqui. E eu acho que isso foi muito agravado pelo panorama neoliberal que a gente está vivendo. Se teorizava sobre a questão neoliberal lá nos anos 90. Eu cresci com essa história, neoliberalismo e tal, e já estavam acontecendo coisas lá, né, a respeito de neoliberalismo, só que a gente está vivendo mesmo agora, né? E como isso agrava o senso de urgência e de escassez das pessoas. Como elas ficam com esse comportamento de ou eu ou eles, né? Se vai faltar para mim, né? Se vai ter para eles, não vai faltar para mim. O paradigma da economia, baseado na escassez. Exatamente. E aí, não à toa, a gente tem vivido isso aí vai bater em Red Pill, vai bater em tudo isso que a gente está vivendo agora. Muito coach, né? Esses coach que mata a gente, os funcionários. Tem que lembrar sempre que coach de bêbado não tem dono. Pois é, então, assim, é um contexto muito amplo e, em geral, as pessoas que adotam esse tipo de discurso, elas têm, assim, uma aversão muito grande a uma análise mais complexa, né? Como o Alexandre pontuou, elas procuram respostas simples para problemas complexos. Então, elas não têm, em geral, essa tolerância de fazer uma análise que vai ponderar várias coisas. E, desculpa, muitos autistas têm
justamente essa tendência de fazer uma análise mais, né, equilibrada, mais pontuada, e isso não é muito popular, sinceramente. É mais fácil um discurso energético, ajuda muito mais a engajar. Eu vou tentar ser mais rápido, gente, desculpa. A Itauana falou da questão do maior preconceito. Eu acho que, só para pontuar isso, eu acho, né, Itauana me corrija se eu estiver errado, que ela falou que, e agora eu vou sofrer um maior preconceito. Ela está falando isso dentro do movimento, né? Quer dizer, quando achou a própria tribo, dentro da própria tribo existe assim uma divisão e tudo. Isso realmente não é saudável. Não sou da tribo dessa criatura, não. Eu não sou povo desse rapaz, como é que diz lá? Mas isso, em certa medida, justamente, você pode até dizer isso porque a gente tem se descoberto cada vez mais neurodivergentes no mundo, né? E eu acho que ela pontuou, Itauana, uma coisa importantíssima, né? Falar da própria dor é diferente de você querer colonizar, diminuir, né, o outro lado, ou o que você considera como outro lado, né? Por isso que eu falei da questão da retroalimentação da treta, porque assim, essa pessoa ela já está cheia de pontas soltas, então qualquer coisa ela engaja já como oposição. A Ana Karine falou do prejuízo na comunicação social, e eu acho que é importante lembrar também que comunicação social é construção social. Então, por isso que eu falei da questão de uma nova sociabilidade, uma outra sociabilidade que seja mais neurodiversa. Eu acho que isso é possível. Por exemplo, quando, de novo, essa semana, no meu trabalho, eu recebi a história que eu não pareço autista, né? Mas você não parece autista. Mas quem disse que tu é autista? E aí, eu percebo que essa é uma das barreiras que a gente tem que vencer, porque é uma das primeiras formas de controle, né? Tentativa de controle. Mas aqui, já fechando, eu acho que existe um conflito muito grande na questão de utilizar a ideia de autismo, que é uma categoria clínica, o Alexandre ressaltou isso muito bem, é uma categoria clínica, é um instrumento clínico que é importante para ter direitos, né, acesso a direitos, tratamentos, acompanhamento terapêutico, tudo isso é importantíssimo, isso não pode ser jogado fora. Mas o que as pessoas não estão percebendo é que tem a dimensão da neurodiversidade, né, que é maior do que o próprio autismo, do que um diagnóstico, tem várias outras condições dentro do que a gente chama de neurodiversidade, e a vida também é maior do que um diagnóstico. Então, assim, em geral, quando se tem essa oposição, as pessoas estão buscando assim, mas eu quero tratamento para o meu filho. É justo, é correto buscar isso. Quando ele precisa e tudo, precisa de nível de suporte, correto, vamos buscar. Mas não precisa dessa oposição e, na verdade, qualquer política pública, qualquer implementação que vai ajudar um autista, tende a ajudar outro. Tende a melhorar a condição de todos os autistas. Claro que cada um vai ter suas características, mas uma vez que você tenha, no setor público ou no privado, uma pessoa que está sendo atendida dentro das suas características, né, e existe uma sensibilização da instituição a respeito disso, quando chegar outra pessoa com características diferentes, mas dentro daquele diagnóstico, já está mais do que meio caminho andado para haver uma adaptação para aquela pessoa também. Então, acho que esse tipo de discurso está muito baseado nesse senso de urgência, de escassez, vai se acabar tudo, e a gente tem que voltar uns passos atrás e ver. A nossa Constituição é muito boa, de um ponto de vista social, ela ajuda muito a gente a ter uma visão de cidadania e de direitos que muitos países de primeiro mundo não têm, e a gente tem que aprender a valorizar mais isso, né? Infelizmente, como disse o Alexandre aí também, já encerrando mesmo, o nosso país, o sentimento de ser brasileiro tem sido raptado aí por movimentos políticos que bagunçam isso tudo. E a gente tem que pensar, por exemplo, na Constituição, que está sendo ameaçada dia após dia, mas que dá esse direito a gente de uma maneira ampla. Então a gente tem que aproveitar isso. Enfim, eu já falei muito. Eu acho que você tocou nos pontos principais e nessa questão de uma quantificação de uma coisa que devia ser qualitativa, né? Apoio é principalmente atitudinal quando se trata de autismo. É principalmente atitudinal, não são materiais especiais, embora isso também possa ser útil, mas é principalmente uma certa abertura para você dizer coisas que a boa parte das pessoas que não são autistas não precisam escutar, mas uma pessoa autista precisa, como, por exemplo, antecipação, né? Antecipação é uma coisa que faz uma pessoa aparentemente normal, na falta de antecipação, mostrar para você o quão autista ela é, entendeu? À primeira vista,
O sujeito é totalmente normal. Quando você quebra a expectativa dele de uma maneira muito abrupta, aí você vê que ele é autista. Esse aqui é o pulo do gato, entendeu? Dessas pessoas. Elas estão com uma. Elas estão fazendo uma performance social. São atores e atrizes, essas pessoas, o tempo inteiro, entendeu? Alguns são atores e atrizes, inclusive profissionalmente, como a Itauana, entendeu? A galera sai, e tipo, conheço muita gente que começou a funcionar muito melhor depois que fez aula de teatro, porque descobriu que a vida é teatro, né? Moreno, que é um dos meus mestres, né? Eu aprendi isso muito cedo, que eu comecei a fazer papel de psicólogo para depois virar psicólogo de fato. A gente finge primeiro para depois conseguir, né? E aí você finge ser normal, todo mundo acredita que você é normal, e uma dada hora, quando as suas expectativas são frustradas, quando tem um som que você não estava esperando, quando tem um toque, alguém te pega em você abruptamente, você tem uma reação automática totalmente inesperada para outra pessoa. E aí ela disse, vixe, o que é isso? Aí a gente tem que dizer, Vixe, autistei. se a gente não se reconhecer dessa maneira, entendeu? Fica muito mais difícil. E a necessidade de antecipação que a Larissa tem, que a Itauana tem, que o Sávio tem, que a Celiane tem, que a Ana Karine tem, o seu filho também tem. Falando diretamente aqui para a moça dos 27 graus aí. Alexandre, eu só queria complementar, eu sei que tem muita gente querendo participar. Vixe, autistei. Desculpa aí que eu me atrapalhei todo. Eu ia botar no mudo para você falar e apertei o botão errado. Não, rapidinho. Então, o pessoal já está acostumado. Só lembrando da questão dos comentários depois, né? Mas do YouTube, mas assim, no grupo Neurodivergentes, esse aqui é um spin-off, né, do grupo, a gente falou disso essa semana exatamente, né? Teve um pequeno ponto aí que foi justamente que lá tem vários autistas que são leves, né? Na verdade, a nata dos verborrágicos está aqui presente nesse exato momento. Mas os que não são tão verborrágicos, alguns, na verdade, entram mudo, saem calados, e vão sempre, né? Tem alguns que são muito frequentes lá. E por que será que eles estão lá? É porque eles têm benefício de estar lá, eles se sentem bem, de ouvir outras pessoas falando de condições como eles não precisam falar para participar e para tirar benefício disso. Então, assim, eu acho que a falta de visão vem de não estar nessas experiências, de não ter essas referências também. Até porque o Neurodivergentes ele é recente, mas é uma experiência pioneira no país, né? Até onde eu sei. Enfim, só reforçando, a vida vai além do diagnóstico, tem questões de trabalho, de relacionamentos, tem uma vida inteira para se viver e que vai além do diagnóstico do autismo. Enfim, é isso aí. Agora eu acho que é Celiane que está na vez. Consegui me segurar. E anotando aqui, Larissa, dica. Tem um papelzinho, tem um bloquinho, um negócio para você ir anotando os tópicos para você não esquecer. Tem uma lista de tópicos aqui para não esquecer. Não. E aí, não te ouvi, mas eu entendi o que você está dizendo. Mas, enfim, são, na verdade, vários tópicos que vão surgindo na minha cabeça conforme o pessoal foi falando, né? Sobre a questão da relação de autoridade e da maneira como as nossas crianças são educadas, como são tratadas e tal, né? Relação de autoridade professor-aluno e tal. A gente precisa parar de tratar as crianças como se fossem monstros. Não que elas não possam ser às vezes, mas monstrinhos. Voltando na treta dos monstrinhos lá. Mas não são seres que estão essencialmente ali para te manipular e fazer. Não, são pessoas que têm necessidades de suporte, de apoio, de orientação, que não sabem lidar com as próprias emoções, que têm determinadas características como seres humanos têm, mas elas têm muita plasticidade cerebral ali para ser trabalhada e melhorada se for bem tratada. Né? A gente consegue ajudar esses seres humanos a se desenvolverem melhor e com menos sofrimento, né? O sofrimento ele causa impactos muito ruins no nosso cérebro, da forma como a gente trata as nossas crianças. O outro ponto sobre os níveis de suporte, né, é que
Ainda, pensamento chinês ainda faz parte muito do meu pensamento, por mais que tenha quebrado meu hiperfoco em medicina chinesa. E tem uma expressão que a gente usa quando alguém diz assim, não, é muito isso, é muito aquilo, é muito yin, é muito yang, é muito não sei o que. Não, não é, está. Nada é, tudo está. Somos seres humanos e estamos sempre mudando. Vamos supor que a gente encontre uma régua para medir isso e dizer, eu sou nível 1 de suporte em algum momento, tá? Eu sou nível 1 de suporte hoje. Talvez nem seja, talvez seja 2, não sei. Mas, enfim, supondo que eu seja nível 1 de suporte, eu sou hoje, em outro momento da vida, outro dia, daqui a umas 2 ou 3 semanas que eu entro TPM de novo, de repente meu nível de suporte pode cair, né? Sei lá. A gente não sabe as variações. Então, a primeira coisa que a gente tem que internalizar é que isso não é fixo, porque necessidade de suporte variam de pessoa, variam no tempo, variam em áreas da vida, né? Então, nada é, tudo está. E o fato de eu falar, de eu ter um repertório maior de certos recursos de mascaramento e socialização não me impede de eventualmente bater cabeça e me morder. Não faço isso na frente de todo mundo. Mas tem as minhas crises de bater cabeça assim na parede. Não, não negue, não tenho vergonha de dizer. Sei que não é saudável, sei que não é legal, sei que. Mas a gente não sabe. Você olha para mim, funcionária pública, advogada, não sei o que e tal. Não, mas como a Alicia falou assim, autista é meu filho que bate a cabeça na parede. Quem te disse que eu não bato? Quem te autorizou a ficar supondo que eu não faço certas coisas, que eu não tenho estereotipias, inclusive autolesivas? Quem te garante? Quem é você que acha que eu sou menos autista do que os outros? Quem garante em momentos da vida, e não só na infância, né? Na infância também eu tive momentos de ficar rodando. Como eu ficava muito sozinha, ninguém via. Né? Mas eu ficava rodando, feito peão por muito tempo. Às vezes batia a cabeça na parede, muitas das vezes me mordia para lidar com determinadas angústias, sei lá o que, não sei. Mas o fato é que eu me mordia. Né? E ainda hoje eu tenho algumas dessas estereotipias bem mais controladas em termos de mascaramento e outras coisas, e compensada com outros hábitos e outras coisas, mas ainda existem. Em determinados momentos de meltdown, eu ainda bato a cabeça na parede. Não é uma coisa que não acontece. Né? Então, assim, não vamos. Porque a gente fala, porque a gente é inteligente, ou porque a gente tem repertório, que a gente é menos autista, porque você não sabe, né? Não é só porque eu tenho problemas emocionais, não. Por conta de falta de previsibilidade, por conta de questões sensoriais, eu me desregulei nas minhas férias. Porque eu me programei para um tipo de interação social. Botou mais uma pessoa no circuito sem combinar comigo, por mais tempo do que eu tinha combinado para conviver com aquela pessoa com quem eu não estava acostumada, porque eu me preparei para passar as férias com a maior parte das minhas máscaras sociais desligadas. Celiane, é como se... Desculpa. E aí botaram... Não, mas só para fechar. Nas minhas férias, que está um episódio recente... Né, autistei. Eu me programei com um conjunto de perspectivas, de coisas, de pessoas com quem eu ia interagir, que tipo de coisa eu ia fazer e tudo mais. E eu me desorganizei severamente. Eu comecei ao ponto de bater a cabeça na parede, de gritar, de chorar. E eu, como uma pessoa adulta que não tem suporte, tive que me organizar sozinha. Simplesmente eu me tranquei no quarto, tive minha crise e, enfim, e no outro dia tinha que dissociar, porque eu ainda estava em crise, mas eu tive que desligar, porque eu ia viajar, pegar avião, né? E eu não podia viajar completamente desorganizada. E eu tive que dar espaço. Né? E aí, assim, mas eu passei por um dia de crise para conseguir me reorganizar e usar outros recursos que eu tenho, acupuntura e outras coisas, para conseguir me reorganizar e viajar, voltar para casa e seguir a vida. E eu voltei a trabalhar, e a primeira semana eu ainda estava meio balançada. Por que eu não me regulei?
nem cuidei direito da minha crise. Né? Então, tem essas coisas, talvez seja exposição demais falar isso aqui, mas eu acho importante a gente desmistificar aqui, porque somos nível 1 de suporte, muito entre aspas, né? Supostamente. Muito supostamente, né, somos nível 1 de suporte, que a gente somos nível 1 de suposto. Os problemas que toda pessoa... Que a gente não tem os problemas que uma pessoa autista tem. Porque eu tenho uma linguagem, uma fala bem articulada, que eu não tenho problemas de comunicação. Porque durante a minha crise eu não consegui conversar. Eu não consegui me comunicar, não consegui elaborar nada. Lógico. Né? E nem depois, eu demorei tempão e escolhi o pior momento para falar com a pessoa que, de alguma forma, teve uma participação nessa desorganização minha, né? Nessa minha crise. Então, assim, tem todas essas coisas, só que, logicamente, eu estou aqui botando a público. Mas tem gente que não bota, tá tudo bem, não querer se expor, porque a gente sofre bullying, tem que ter... assim, tem que conseguir segurar a onda de assumir isso publicamente. Né? Na posição que eu estou, de funcionária pública, advogada, não sei o que, com uma... o pessoal já me acha meio doida, né? Ou muito doida. Né? Quando eu falo um negócio desse, então, pessoal, não, essa daí realmente não regula bem. Não, mas não vou dizer que eu sou autista. Eu vou dizer, mas você nem parece autista. A gente faz um esforço enorme. A gente se condiciona a vida inteira para não parecer. Aí a gente descobre que a gente começa a ficar à vontade para tirar as máscaras e passar a ser quem é. Né? Mas aí ainda vem com peso de muito julgamento e muita culpa. Aí vem uma pessoa e diz que é fingimento. Não, eu tô fingindo. É divertido bater a cabeça na parede, porque eu quero enganar as outras pessoas. Pois é. Um dia desse, eu não me considero autista, né? Vocês sabem disso. Todos vocês aí têm uma desconfiança de que eu esteja simplesmente no armário, né? Mas eu me identifico muito mais com o TDAH, mas eu já tive episódio de tacar a cabeça na parede. Um deles, inclusive, muito recentemente, eu consegui inibir, transformando numa crise de pânico que eu tive, porque eu tive uma querela com a Enel, da energia solar daqui de casa, e eu assumi que eu tinha cometido um erro que eu não cometi, que era desligar o painel solar por causa de um dia que estava dando curto, e aí passou o mês todo desligado, na minha consciência. E aí a Enel fez uma cobrança que eu achei que era devida e que eu não tinha escapatória, não sei pagar. Aí eu olhei para a Fátima e disse, Fátima, eu vou tacar a cabeça na parede, porque não tem o que eu fazer. Ela disse, rapaz, tua cabeça tem 50 anos. Ela já me viu fazer isso. Aí eu entrei numa crise de pânico. E logo eu entrei no modo de reparação. Me deitei, fiquei respirando fundo, fazendo as marmotas que eu faço com vocês no consultório. E aí consegui me regular, entendeu? Mas vem de uma forma assim muito avassaladora, né? E como eu estou já bem treinadinho para lidar com isso, eu consegui escapar com a cabeça intacta. Mas às vezes não dá tempo. Não, e às vezes a gente demora a perceber. Isso também faz parte do nosso repertório. Exatamente. Ou da falta dele, das nossas dificuldades. E às vezes a gente demora a perceber. E eu demorei, porque esse negócio se esticou por alguns dias. E eu demorei a perceber. Porque se eu tivesse percebido no começo, eu tinha tentado regular aquilo ou me reorganizar de outra forma. Mas eu fui notar, já na beira da crise, eu não estava conseguindo mais conter, eu só fui deixar ela sair, porque a essa altura não tinha mais nada que eu pudesse fazer. Pelo menos que eu conseguisse, porque eu estava num loop. Então, assim, tem coisas que acontecem e... Às vezes autistei. Às vezes a gente demora a perceber... Autistei. Desculpa, eu estou interrompendo vocês há muito tempo e eu não consigo completar o raciocínio, mas agora eu vou conseguir. Eu deixo. Obrigado, Celeste. Só por causa disso, tu vai ganhar um... Autistei. Bom, às vezes a gente não percebe justamente que a gente está empenhado no masking, né, no mascaramento. A gente está tentando manter ali aquela adaptação momentânea para poder, enfim, se equilibrar e tal. E eu só queria, na verdade, são pontos mesmo. Lembrar que... E às vezes é só para não criar conflito. É só para não criar conflito. Exato. Às vezes não é nem para manter o nosso equilíbrio que a gente faz para não criar conflitos ou questões sociais, para não dar trabalho. A gente afeta o nosso equilíbrio, né? E é muito frágil. Exatamente. E aí entra Celiane, um pouco... Deixa o sábio furar a fila, Celiane.
Não, na verdade é porque eram comentários muito pontuais, entendeu? Aí, para eu tentar contextualizar, eu tenho que falar um pouquinho mais. A variação de graus ao longo da vida foi um tema que passou por aí, que foi até uma fala da Larissa em um episódio anterior. Eu achei assim, que foi muito importante a gente pontuar isso, e a Celiane descreveu isso muito bem, né? E assim, olha, eu fazia isso, fazia hoje não. Mas assim, aí você confronta coisas como que são e não como que estão, como disse a Celiane, né? Ah, não, o meu grau é o grau 1. Mas peraí, e isso e aquilo outro e tal. Então, entra nessa discussão. E a questão de ser excêntrica demais para ser normal, mas é normal demais para ser autista. Aí as pessoas não se definem, né? Assim, fica a pessoa no limbo e sofrendo. Parece que a gente tem que sofrer, tem que estar muito mal adaptado, tem que estar no traste para as pessoas respeitarem. Ah, realmente, aí pode ser que seja autista. Aí, meu amigo, aí você quer lascar a gente, me perdoe. Era isso, era pontual, mas enfim. Ok, vou passar a palavra para Ana Karine. Ana, você está com o chat em mind? Está com o chat na sua frente? Você vai falar alguma coisa do chat? Massa, então vou passar para você. Ana Karine precisa atualizar os comentários no YouTube e encerrar sua participação, porque Madame Mariana já quer saber do almoço. Aí já tem 1h30 de podcast já. E o Alexandre precisa ir fazer um serviço. Importantíssimo. Não, até a Fátima já foi. Ela não esperou por mim, não. Eu estou super feliz por causa disso. Você vai pagar um preço muito alto por isso. Sim, com certeza. Então, vamos lá. A Janaína Mendes diz que sempre foi chamada de chata por ter sensibilidade ao barulho e cheiro. A vida inteira me achando chata. Eu mesma acreditava nisso. Tive impactos na relação com a minha mãe, que sempre queria me obrigar a sair de casa sem eu querer, e me chamava de matuta no sentido pejorativo, porque eu não interagia muito. E aí a Ana Karine comentou que foi rotulada de fresca a vida inteira por conta da sensibilidade. Eu tenho uma memória da minha infância que eu reproduzi como mãe, e isso me apavorou, inclusive me levou a fazer uma tatuagem para eu me lembrar de que eu não devia nunca mais fazer isso. Um parente sofreu um acidente e ficou muito machucado, com muito sangue, e eu tive uma crise de pânico, né? E aí eu fui me trancar no banheiro para ter essa crise de pânico, porque eu já tinha percepção de que as pessoas não lidavam bem com a forma como eu me expressava emocionalmente. E o meu pai disse, olha, eu não tenho tempo para suas frescuras, pare com isso agora. E aí ficou marcado para mim que eu era uma pessoa fresca, que eu era uma pessoa que não sabia, né? Não sabia lidar com as situações. E eu me obriguei a construir esse personagem que consegue lidar com todas as situações. E as pessoas muitas vezes acreditam que essa pessoa sou eu. Mas é um personagem, não é? E a gente usa esse personagem toda semana. Sim, a gente usa. E é uma dissociação, na verdade. Eu sou a rainha da dissociação funcional. Eu adoro esse tema. Precisamos fazer um episódio sobre dissociação funcional. Tenho muitas perguntas sobre isso. É o que nos mantém vivos muitas vezes e, assim, longe de ser internados. Inclusive, eu queria mandar um oi para a Paloma, que vai ouvir esse podcast depois, e Paloma me pediu para falar sobre isso, sobre dissociação, depressão e autismo, e o uso da dissociação nessas situações. E aí, eu lembro que uma vez, quando Mariana estava com mais ou menos 1 ano e meio, eu estava no telefone com a minha mãe, e a Mariana estava muito desregulada por conta de uma obra que tinha perto de casa. E a minha mãe perguntou por que essa criança estava tão nervosa. E eu falei, deve ser frescura. E imediatamente acionou aquele gatilho em mim, assim, puxa vida, eu estou repetindo a mesma coisa que me machucou. Meu amor, eu estou no meio de uma fala, fecha a porta. Ser mãe é padecer no paraíso da interrupção constante e da fome sem fim da criança. E eu queria fazer um concurso. Tchau, Mariana. E eu fiz uma tatuagem aqui na costela esquerda em função disso, para me lembrar, não é? Se eu fizesse uma tatuagem na minha costela esquerda, eu ia esquecer de olhar, porque é meio esquisito assim. Mas é que falavam que na costela era um dos lugares que doía mais, então foi bem simbólico para mim, tá? Eu pensei nisso. Eu realmente precisava que isso ficasse em mim, porque me doeu muito reproduzir esse comportamento. E aí eu queria finalizar, né, com essa história sobre esse comentário, sobre rótulos. Eu estou sempre falando dos rótulos que eu recebi, né? Deixa eu ver. Ana Karine Magalhães disse que gosta muito de Larissa autistando.
O Kenny, eu adorei, porque é um íconezinho do Kenny mesmo, tá? Diz que tá amando. Oh my que é o God, we killed Kenny! You bastard! Exatamente. Diz que é o estigma do nível 1 de suporte. É tão bobo, mas ele olha nos olhos. Aí ele riu e disse misericórdia. É aquela coisa, né? Você olha nos olhos, você não é autista. E a outra questão que eu queria pontuar do vídeo lá é sobre profissionais que não estão diagnosticando bem, que estão diagnosticando muito rápido, e pessoas, crianças e jovens que já saem do consultório com medicamento. Eu queria dizer que o diagnóstico da minha filha foi feito na lanchonete do prédio, com 10 minutos de observação. Porque ela estava num nível de desorganização e sofrimento tão grande que ela teve uma crise para entrar no consultório da neuropediatra. Mãe, por favor, por Por favor. favor, por favor, por favor. Deixa eu falar, deixa. Mãe, por Me favor, não me exponha, mãe. Me manda um WhatsApp, fecha a porta. Você gerou o Não, direito não é de isso, não. resposta agora. Ela quer montar uma exposição de arte. E ela precisa. Tá certo. Eu pensei que alimentar tinha o a ver com o hiperfoco. tema, porque você falou Não. nela aí. E aí ela entrou em crise e a médica saiu, levou até a cantina e com 10 minutos ela olhou e disse: olha, é autismo, eu rasgo meu CRM se não for. E ela está num nível de dificuldade em que ela precisa de medicação. E eu vou ter que te prescrever uma medicação para ajudar a que ela consiga se acalmar, se relacionar melhor com as pessoas e se desenvolver melhor. Então acontece, tá? Acontece. O mágico disse que gostou muito do cenário do Sávio, que parece que está numa nave, e o Sávio disse que também gosta muito dessa atmosfera. E o Vicente disse que Mariana, para variar, está roubando a cena. E eu quero fazer um concurso de bonecos em casa. Mariana quer fazer um concurso de bonecos E o em prêmio casa. vai ter uma cesta de biscoitos. Quem vai fazer esse biscoito, Mariana? Nós vamos comprar a cesta. Quem vai comprar esse biscoito, Mariana? Tá bom, nós vamos fazer. Quem vai fazer, Mariana? Tá bom, nós vamos comprar. Tchau, Mariana. Por favor, deixa. Depois, Mariana. Ou eu vou comprar o biscoito ou eu vou fazer o biscoito. Vocês já entenderam, né? Nós vamos significa que é tu que vai, né? Nós vamos, você vai. Pode fazer um cartaz pro concurso? Pode, Mariana, você pode fazer um cartaz para o concurso. Eu acho que nós lemos todos os comentários, né? Nós, assim, Eu querem queria dizer que carinho. a gente teve uma média de 12, 13, 1.300, 1.200 pessoas. Foi bem bacana, né? E eu queria adiantar o nosso próximo tema já, tá bom? O nosso próximo tema Para não vai correr o ser... risco da gente esquecer de novo. Para não correr o risco da gente esquecer ou da gente não sentir que tem um compromisso. Vai ser altas habilidades. E aí a gente vai ter uma convidada, que é uma pessoa que eu gosto muito, 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 que é a Aline Provence, que já topou participar com a gente. Perfeito. Eu gosto das coisas assim, de cima para baixo. Eu só faço balançar a cabeça e dizer sim. É mais fácil. Muito e eu gosto mais. muito da Aline. E eu gosto muito da Aline Provence. Evita o paradoxo da escolha, né? Evita o paradoxo da escolha, onde você tem a opção A e a opção B, aí você fica na C, que é não escolher. Ok, gente, ainda tem para falar, e eu queria sugerir que fossem as considerações finais, né? Porque, dado o adiantado da hora, a Itauana, a Larissa, e por fim o Sávio, aí a gente fecha com o nosso... como é que chama aquele negocinho? Nossa assinatura musical aí. Vez! Autistei. Vamos lá. Vinheta, macho. Vinheta, isso aqui é o nome. Então agora é Itauana. Então, a Ana Karine até ela falou sobre o tema que eu estava puxando, que era justamente o que eu iria puxar agora, que era essa questão dos diagnósticos e excesso, né? O que ela acabou de falar no vídeo, porque eu acho que foi o motivo que a mulher acabou fazendo esse vídeo também, né? Sobre os diagnósticos dados para tantos autistas nível 1 sem necessidade, né? Estariam tendo a necessidade de colocar os diagnósticos das pessoas nível 2 e 3 para 27, 28, etc e tal, para poder encaixar os nível 1, né, pessoas que não são. Então, acho que esse foi o motivo dela ter gravado esse vídeo falando sobre isso. E aí era o ponto que eu ia falar sobre essa questão do diagnóstico e do remédio e tudo mais que ela falou, mas aí a Ana Karine já pontuou exatamente o que eu queria falar. Então, agora, só o momento da gente se despedir, achei que foi muito legal. Vocês falaram muitas coisas muito importantes e eu acho que esse podcast ele vai servir muito para a gente até compartilhar
com muitas pessoas no futuro, porque é um assunto recorrente, é um assunto que todo mundo pergunta, todo mundo quer saber, é uma coisa que a gente vai até precisar disso para esclarecer muita gente. Então, estou feliz de ter estado aqui junto com vocês hoje. É isso. Agora vamos para Larissa. Suas palavras finais, Larissa. Considerações finais. Uma coisa é que às vezes a gente, e é normal, a gente acha que a vida das pessoas é às vezes o que a gente vê da vida das pessoas, e não é, tipo, é uma pequena parte. A não ser que você passe 24 horas do dia com a pessoa, e mesmo assim você ainda perde a parte que é a perspectiva inteiramente de ela viver as coisas. E é porque eu lembro de uma coisa que me falaram, e que me magoou muito, e me fez me sentir desconfortável com a pessoa, eu não vou dizer quem foi, e eu tenho certeza que não foi uma má intenção, mas depois do meu diagnóstico, de que disseram que, mas ainda bem que você não é como esses outros, como esses autistas aí. Que autistas exatamente? Qual é a coisa que é muito bom que eu não seja? Que tenha comportamentos autoagressivos? Eu tenho. Que tenha dificuldades de comunicação? Basicamente, é uma pessoa tentando fazer tipo um elogio, ainda bem que, de uma coisa que eu absolutamente sou. E eu absolutamente tenho. E me fez me sentir bem mais desconfortável em ser eu mesma perto da pessoa, de demonstrar essa vulnerabilidade perto dessas pessoas. A minha mãe provavelmente é quem me viu melhor durante a vida e quem estava mais perto. Até aquilo que eu disse, que eu escondia minhas coisas para tentar não fazer ela ver, não fazer ela lidar com o sofrimento. Eu não era terrivelmente boa nisso, então ela escondia o sofrimento dela sobre o sofrimento, era tipo um círculo vicioso dessas coisas. Pois é, as pessoas dizem as coisas, por exemplo, eu tentando explicar como eu detesto o negócio de você não tem cara de autista, porque eu ainda não vi ninguém me descrever o que é uma pessoa com cara de autista. O que é uma cara de autista? Eu até mencionei no grupo do podcast, eu mostrei uma foto minha, eu disse, essa sou eu sou autista, essa é uma cara de autista. E, tipo, porque não é um elogio. Ser autista não é um defeito, nem uma falha de caráter, nem uma coisa que você deveria se envergonhar. Então, me dizer que você fica feliz que eu não aja como autista, ou que eu não pareça autista, ou que eu não sou como aqueles autistas, não é um elogio, pessoal. Não só porque eu sou, mas porque não é uma... Eu fiquei meio emocionada sobre a respeito disso, mas isso. E a gente esconde muito comportamento. Naquele filme com a Dakota Fanning, que ela tem uma crise, e aí minha mãe perguntou, mas eu nunca vi você fazer isso, eu na sua frente. Que a minha mãe não é a pessoa que eu falei, viu, pessoal? Só para estabelecer, porque eu gostaria de dizer que ela absolutamente não é a pessoa que disse aquilo. Mas ela só porque me fez perceber que se minha mãe não tinha notado esse comportamento, então ninguém provavelmente tinha notado, porque ela era a pessoa que prestava mais atenção em mim. E eu tô vendo a Mari. Mas essa ideia de que às vezes você não sabe tudo sobre uma pessoa, então acredite nela quando ela lhe fala sobre ela, porque ela provavelmente conhece ela mesma mais do que você. Eu caí em uma de acreditar que a versão que uma psicóloga via de mim era real, e isso, eu não estou sendo dramática, mas quase destruiu minha vida. Então, eu realmente não é hipérbole, é um nível de dano que isso causou em mim. Mas é isso, agora eu acho que estou autistando, então obrigada por as pessoas autistei. por ouvir, e tomem cuidado com os elogios ou com as coisas, assim, e para não invalidar a atividade das pessoas. A outra coisa também que eu gostaria que fosse tirada de... Quando eu digo que uma coisa é muito difícil para mim, ou que eu simplesmente não consigo fazer alguma coisa, mas é difícil para todo mundo. E, mas ninguém faz isso. Ou, sim, não... Quando alguém lhe fala uma vulnerabilidade, uma dificuldade, tente não invalidar, por favor. Eu sei que às vezes a gente não fala por mal, mas causa um dano e faz a pessoa querer lhe mostrar menos vulnerabilidades por causa do jeito que você reagiu, mesmo que não tenha sido por mal. E agora quando a pessoa fala que é difícil para todo mundo, ela está chamando você de preguiçosa ou de inútil de uma maneira embutida. É isso que ela está fazendo. Quando a pessoa vai invalidar seu diagnóstico, ela está reforçando, na verdade, tudo o que disseram a seu respeito antes do diagnóstico. É por isso que é tão ofensivo
você fazer o que você fez no seu vídeo. Eu estou falando diretamente a essa pessoa, não sei se ela conhece meu trabalho, eu estou nesse ramo há quase 30 anos, eu trabalho com autismo provavelmente desde, sei lá, pouco depois de você nascer, né? Então, eu sei do que eu estou falando, né? Eu lido com isso há muito tempo, e eu lidava, no tempo que eu comecei a trabalhar com autismo, somente aquelas criancinhas, meu filho, meu mundo, Sunrise, eram consideradas autistas, entendeu? Ninguém mais. Tanto que tem pacientes hoje, de anos seguidos, que apesar de eu não dar o diagnóstico de autismo, estranhamente se beneficiavam do conjunto de habilidades terapêuticas que eu desenvolvi com pessoas autistas na clínica. E aí, logo, às vezes, anos depois de iniciar um processo terapêutico, surgiu a possibilidade dessa pessoa se enquadrar no espectro. E isso fez uma diferença enorme na vida dela, em termos de qualidade de vida, em termos da reorganização da autoimagem, da pessoa começar a sentir que ela tem o direito de ser quem ela é, e não ficar o tempo inteiro fingindo para as pessoas e, na sua intimidade, se sentir simplesmente uma pessoa fingidora, uma pessoa, um trapaceiro, uma pessoa que não está sendo verdadeira, entende? Então, realmente dói mesmo, e é por isso que existe essa fissura no movimento, porque parte do movimento pensa que a sua dor é maior do que a dos outros, e não se mede dor dessa maneira. Aliás, não se mede dor de forma alguma, porque dor é uma experiência subjetiva. Da mesma maneira que você acha que o seu autista é grau 27, ou 23, ou 19, ou sei lá quanto. E não se compara. Não só não se mede, como não tem como se... E aquilo que não se compara, a gente não tem como botar um número associado a ele, porque o meu 2 é diferente do teu 2, o meu 3 é diferente do teu 3, o 3 do teu filho é 27 na tua cabeça, entendeu? Da mesma maneira, o 1 que você atribui às pessoas só é 1 na sua cabeça. Na cabeça da pessoa, o número é muito maior que esse, entendeu? Porque quem está sentindo a dor é a pessoa, é dentro da pele dela. E se você não acreditar, você está detonando o único acesso que você tem a essa pessoa. É só isso que eu tenho a dizer como consideração. Desculpa, só final. terminar uma coisa pode falar. Sobre o diagnóstico. E eu achei que eu não fosse conseguir viver no mundo muito, muito tempo. Eu ainda tenho essas sensações. E a ideia de que eu vou ter que viver no mundo de um jeito diferente de outras pessoas, que como o Alexandre mencionou, minha sensibilidade sensorial é... Então, eu nunca consegui terminar uma faculdade. É grau 30, né? Tua sensibilidade sensorial é grau 30. Pois é. E como eu ouço coisas, e o pior é que você, às vezes, eu ouço os barulhos, não é nem que nem aquele tipo de superpoder que você consegue identificar os sons separados. Você ouve um barulho e tem o dano da dor daquele barulho, mas você não consegue identificar, porque eu já vi, eu sempre tive muito interesse em fantasia, em ficção científica, em superpoderes, em qualquer pessoa ou nessas coisas assim, imaginação. E aí eu vejo o quanto eu me identificava com personagens com super sentidos. Só que aí, para eles, era assim, quando era necessário, né, para o filme, porque é uma história, eles controlavam perfeitamente. Eu nunca consegui chegar nessa parte. Mas agora, com o diagnóstico e com, talvez mais importante, uma comunidade de pessoas que me entendem e que conseguem, tipo, vocês vessem a gente falando durante esse podcast, a gente passa muito tempo fazendo assim, os relatos uns dos outros. E mesmo coisas que não são especificamente relacionadas com a gente consegue meio que entender. E eu voltei para a faculdade, eu acho que talvez eu consiga terminar isso talvez. E a parte de mim, que é mais gentil, fica feliz por isso e vai tentar. A parte de mim, que é menos gentil, diz você que tem 35 anos, você já devia ter não sei quantas pós-graduações. Particularmente quando você... É isso. E só porque, como eu mencionei, de me sentir inadequada, me comparando com os meus outros hosts do podcast, ou me comparando com quase qualquer outra pessoa do mundo, na verdade, porque isso vai ser uma questão de autoestima, eu fico pensando que se alguém também se sentir assim, não se compare com ninguém, gente. Às vezes, até se comparar consigo mesmo pode ser ruim, porque você não para saber se o progresso é bom, mas quando você, por exemplo, 10 anos atrás eu conseguia fazer essa coisa que eu não consigo mais fazer hoje. Mas eram circunstâncias completamente diferentes. Tente ser mais gentis mesmo. O melhor que você pode fazer, eu escrevi isso num texto recentemente, o melhor que você pode fazer é o melhor que você pode fazer com quem você é nesse momento e nessas circunstâncias agora. Não em condições ideais ou nesse momento mítico de que você conseguiria fazer tudo, porque eu nunca consegui esse momento específico. Então,
O melhor que você pode fazer é o melhor que você pode fazer agora. E isso tem que ser o suficiente, porque é literalmente o melhor que você pode fazer. Então, tentem não ser cruéis consigo mesmos por causa disso, e eu vou tentar fazer a mesma coisa. E eu concluí agora. Rapaz, Larissa, você ganhou o selo de ouro. Vem! Autistei com esse seu argumento. Quem mais quer dar a sua palavra final? Falta o Salvo, que está de mãozinha levantada aqui. Celiane ainda não deu a palavra final. Se ela quiser, ainda eu abro o microfone para ela. Sávio? Celiane, se quiser falar agora, eu não quero... Ficou difícil depois da Larissa, assim, ela falou tão bem. É verdade, né? Tem um impacto danado essa fala dela. Eu tô com essa mesma sensação. Eu tô com essa mesma sensação. Vamos deixar as pessoas, então, com as palavras da Larissa, ou Sávio, você quer falar mesmo assim? Não, eu vou só reforçar um ponto. Tá bom. Que eu acho que a gente precisa trabalhar essa descompreensão de tensões, né? A gente precisa conversar mais. As pessoas que estão no que a gente, ou pelo menos eu chamo de autismo azul, né, que tem todo um conjunto de características, me incomoda esse parâmetro, mas foi de lá que eu parti, foi de onde eu comecei, onde a maioria das pessoas vai ter acesso, né, de referência do que é autismo. Quando chega um diagnóstico na família, em geral, e vai por uma orientação médica, e tudo vai para um conjunto de crenças e de referências, de valores, que acaba se conformando nisso que a gente chama, muitas vezes, de autismo azul. E aí é importante que a gente seja capaz de conversar com essas pessoas e mostrar que um espectro, por exemplo, o espectro de cores, né, ele é muito além daquilo que do preto no branco, né, do preto e branco, ou do preto, cinza e branco. Inclusive do visível. Exatamente aí que eu ia chegar. A invisibilidade, as cores, a gente não suspeita o número de cores que tem no mundo, a gente é incapaz de imaginar isso, né? Exatamente, isso é física, gente. Eu estou falando, claro, fazendo uma analogia, uma metáfora, mas eu acho que ela é muito adequada para a gente entender o que é o espectro do autismo, né? Tira transtorno aí, porque isso aí é só um enquadramento para tentar dominar esse conjunto que é o espectro do autismo. E ele é, assim, multidimensional. É uma coisa que a gente está descobrindo também. Nós não somos os donos do autismo. Ninguém é dono do autismo. Ninguém é a expressão pura do autismo, né? Mesmo independente de grau e assim por diante. E eu acho que essa é uma questão muito importante. Não é uma proposta antipolítica conversar com os outros. Ela é antissectária. Então, eu acho que esse é o ponto que eu quero sempre colocar. A gente não pode ficar se dividindo quando, na verdade, a nossa causa é a mesma, né? Somos todos autistas, ou estamos aqui falando também de famílias com neurodiversidade. Eu acho que a gente tem que aprender a conversar e a unir forças, porque a gente tem muito mais a ganhar dessa forma. Eu preciso interromper o Sávio. Eu preciso, porque eu tenho outra treta. Dentro da mesma treta. Eu fui ler os comentários, porque eu sou esse tipo de gente que lê os comentários. E aí, quando você vai lá falar, argumentar e explicar, o que acontece muitas vezes dentro das pessoas que ainda estão no que a gente chama de esse mundo azul, e eu preciso enfatizar que eu não estou falando mundo azul com deboche ou sarcasmo, é só mesmo que é preciso a gente diferenciar, é que nós somos rígidos, que nós somos radicais, que nós somos difíceis, que nós somos intransigentes. Então, muitas vezes, e essa proposta que você está fazendo, esse adendo que você está fazendo, ele se torna quase impossível. Porque é muito difícil você conversar e você argumentar com uma pessoa que tem preconceitos e que não consegue entender. E você tem dificuldade de comunicação e que o que não é importante para ela, que é só um conceito, para você é. E eu queria terminar. É o efeito Dunning-Kruger. Eu queria terminar, inclusive, essa minha interrupção com uma fala da minha amiga Poliana Martins, que eu gosto muito. Que ela disse que ser autista é se comportar como autista. Então, eu não consigo fazer um comentário, fazer uma conversa, sem que a minha expressão, a minha comunicação seja muito autística. E essa é uma grande dificuldade entre quem está no ativismo, quem está falando sobre neurodiversidade, quem está apontando sobre as questões da nossa perspectiva, e quem está lá no mundo azul. Eu preciso replicar, porque muito interessante, muito próprio dizer isso.
É muito difícil, eu não estou falando que é fácil, mas eu vou puxar um pouco a citação de Celiane, né? As coisas estão, elas não são. Acho que as pessoas têm uma história para chegar a esse ponto e elas se reforçam muitas vezes dentro da comunidade que vai validar aquele sentimento e aquela percepção. Então, é por isso que eu digo, não é simples, você tem toda a razão, mas boa parte das pessoas não estão necessariamente radicalizadas nesse discurso. Então, assim, a gente está se descobrindo não só enquanto autista, mas enquanto movimento também. Então, eu acho que é importante apontar isso, reconhecer as limitações, as dificuldades, e isso é para o movimento como é para o autista, gente. É justamente reconhecer onde estamos, o que somos e para onde vamos, né? Um pouco a nossa apresentação lá no Neurodivergência que o Alexandre sempre toca. E eu sempre, Desculpa, quando você fala em Mundo Azul, eu lembro da musiquinha do Lulu Santos. Mundo Azul, todo mundo... Vai, Larissa. Desculpa interromper de novo, mas é só porque me lembrou disso sobre perspectiva. A internet, em particular, gera muitas câmaras de echo chambers, que é basicamente você vai em um lugar e você tem a sua opinião e o seu ponto de vista totalmente como se fosse o único que existia. Fujam desses lugares. Ou pelo menos visitem várias câmaras diferentes para você ter outras perspectivas. Se vocês quiserem, claro. É porque eu acho importante a gente sempre admitir que a gente sempre pode ser questionável, que a gente sempre pode aprender mais, que a gente sempre pode errar sem querer ou querendo, tipo, que nós somos todos falhos e que ninguém tem a verdade absoluta de nada. E você nota que a gente refutou aqui os pontos sem ser grosseiro, sem ser, né, indelicado. A gente só não divulgou o nome da pessoa porque a gente imagina que ela não ia gostar de ficar nessa posição, né, de a gente esquadrinhar a posição dela assim, da forma que a gente... E leiam também, porque um dos jeitos que eu descobri como você tipo, pode viver perspectivas de pessoas que têm vidas totalmente diferentes das suas, é ler. E é ótimo para desenvolver a empatia, para desenvolver mais, tipo, até sobre a visão de mundo. Então, leiam. Essa é a minha dica cultural. Escolham alguma coisa sobre que vocês têm interesse e leiam. Particularmente se for algo que faça você pensar, às vezes, ou sair do seu ponto de vista e ver como é para uma pessoa diferente. Que só pode enriquecer. Uma das pessoas que comentou, Karine, lá, eu até soltei no grupo, ela disse assim, você faz um trabalho tão maravilhoso e ainda tem que lidar com gente inflexível. Aí eu pensei assim, ela não gosta de lidar com gente inflexível? O que ela está fazendo nesse ramo? Né? Porque geralmente a gente lida com pessoas inflexíveis, mas a rigidez cognitiva é um traço do autismo. Né? E é importante até para você lidar com esses ativistas supostamente chatos, né? Supostamente rígidos, é você lembrar que eles são autistas e a rigidez é uma característica intrínseca deles. Não é moralizável, entende? Esse processo. Você pode discordar deles, você pode expressar seu julgamento, mas não estranhe se aparecer um podcast usando parte do seu vídeo, né? Como uma forma... E ainda tem um detalhe, se a rigidez é algo que lhe incomoda tanto, seja flexível. Entenda que são pessoas autistas, se você não é, use a flexibilidade cognitiva. Olha que argumento meta esse, né? Se a rigidez dos autistas lhe incomoda tanto, seja você uma pessoa flexível e compreenda. Ok, eu vou ligar aqui a nossa vinheta e a gente pode deixar os microfones abertos e falar Eu preciso falar uma coisa, que eu fui deixando o pessoal entrar para falar as coisas, que eu queria fechar com um lembrete, né? Que está em andamento o GT, o Grupo de Trabalho sobre a Avaliação Biopsicossocial, que na abertura teve participação, inclusive, de pessoas da ONU e tudo mais, que o modelo de deficiência, o modelo social da deficiência, que já é uma evolução, ele já está ultrapassado, já está se ultrapassando em alguns aspectos, e estamos indo para o modelo de direitos humanos. Entendeu? A coisa está escalando, a gente não pode ficar nessa necessidade de excluir, de não botar em critérios médicos rígidos, atrelados a uma avaliação de funcionalidade muito mecânica, muito literal, não dá. Quando você vai falar do ser humano, você vai falar de aspectos mais amplos, de contextos que envolvem a sociedade, que envolve hoje contexto de direitos. A gente já passou por um momento que a pessoa com deficiência era jogada do penhasco. Agora a gente tem... A sociedade evoluiu, a humanidade evoluiu. Agora a pessoa com deficiência é uma pessoa que
é sujeito de direitos, entendeu? Então, e a gente precisa amadurecer, né? E aí eu me incluo porque a gente foi condicionado numa visão caritativa da deficiência, de olhar, né, determinadas deficiências. Então, a gente precisa, todos nós, inclusive pessoas autistas, a gente precisa rever, né, para não desumanizar pessoas com deficiência, para amadurecer nosso comportamento como indivíduos dentro de uma sociedade que não para de evoluir. Né? A gente precisa amadurecer. E já que não estamos, né, somos pessoas, mas que estamos em constante amadurecimento e evolução, e crescendo e mudando, estamos em constante mutação, e a mutação é a única certeza que a gente tem da vida, né? Então, que a gente amadureça também, e aí que profissionais comecem a amadurecer esse olhar também, porque senão você vai excluir um monte de gente, e isso é retrocesso. A gente quer ganho de direitos, a gente quer progresso, a gente quer não só mudar, a gente quer mudar para melhor. A gente não quer só evoluir como um movimento constante, a gente quer mudar para melhor, a gente não quer voltar ao passado. Mudar para voltar ao passado, né, é perder um monte de recursos que a gente já conquistou. Então, vamos avançar, vamos melhorar, vamos crescer. Inclusive, profissionais que usem toda a sua flexibilidade cognitiva, já que não são tão rígidos como pessoas autistas, sarcasmo, ironia, mas usem toda essa sua flexibilidade para rever e observar que existem outras coisas a serem discutidas, muito além do campo médico e dessas questões triviais de funcionalidade, né, assim, mesquinhas. Gente, nós estamos virando 2 horas. Podemos abrir os microfones e ficar falando miolo de pote. Podemos investir múltiplas edições de CID da SM, conversando médicos resistentes do mundo inteiro para vingar. Não, cá pra nós. Ela é de Santa Catarina, não? Essa mulher, hein, cara? Eu fiquei achando parecido. A gente precisa convidar Alexandre Mapurunga para esse podcast. Sim, importantíssimo. Eu me lembrei justamente do trabalho dele. É verdade, é verdade. Tem que convidar um monte de gente autista maravilhosa para conversar aqui com a gente. Anthony Hopkins. Oh, we have to put subtitles on the video compartilha até chegar no to invite Sir Anthony Hopkins for this podcast. Bom estar com vocês. Tchau, gente. Bom estar com vocês. Vamos avaliar os concorrentes? Tem a KV? Para a transmissão. Concorrentes.